Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 141, Barba Branca vs Kaido. Na mesa de Roja havia muitos vídeos Dendemushi. Roja escolheu um, e depois de um tempo, uma imagem foi projetada na parede da sala. A projeção foi feita na sala de conferências em Mariejois. Alguns funcionários do governo, assim como a Garça e claro Sengoku estavam lá. Bem, se não for Roja, parece que tudo correu bem, sem nenhum acidente da sua parte. O vídeo Dendemushi conectou. Sengoku viu Roja e Hancock atrás dele e sorriu para Roja. As palavras de Sengoku fizeram Roja se sentir estranho. Acidente. Quando Sengoku mencionou isso, Roja não pôde deixar de pensar no que realmente aconteceu. Ele se virou para Hancock e a encontrou olhando para ele. O rosto de Hancock não tinha nenhuma raiva ou vergonha quando ela olhou para ele, havia apenas algum tipo de sentimento inexplicável em seus olhos. Então ela apenas se virou para olhar o vídeo na parede. Vendo isso, Roja encolheu os ombros e olhou para Sengoku novamente e então disse: "Então, quando isso vai começar?" Imediatamente. Quando Sengoku olhou para Roja e Hancock, ele não percebeu nada. Ao seu lado, Decrane tinha um olhar profundo como se ela visse através de tudo. Observando Roja e Hancock, ela revelou uma expressão pensativa. Rapidamente, a cada vídeo o Dendemushi era ativado. Uma imagem começava a aparecer uma após a outra. O primeiro estava em uma sala espaçosa. Parecia estar no navio de guerra, mas não era um escritório, parecia ser o salão principal. Naquele salão, 2 oficiais duelavam. Eles estavam duelando enquanto o pânico estava aparente em seus rostos. Era como se eles não conseguissem controlar seus corpos. Não me corte. Você também. Olhando para isso, os rostos de Sengoku e dos oficiais do governo mundial ficaram feios. Essa cena caiu nos olhos de Roja. Roja sabia claramente o que estava acontecendo. Era Doflamingo quem os controlava. Você está pronto para outra surra? Roja ficou ali olhando indiferente para Doflamingo, que estava sentado no canto da tela. Se fossem outras pessoas não se importariam muito, mas era o seu próprio povo. O guindaste olhou para Doflamingo e disse: "Você está bancando o fantasma? Doflamingo, seja um bom menino e liberte-os." Fufufufufufu. Senhora Crane e vice-almirante Roja, não sejam tão sérios. Doflamingo olhou para eles com seu sorriso maligno, mas não continuou a provocá-los. A Garça o perseguiu antes e planejava pegá-lo. Roja já o derrotou antes, e pelo fato de ele ter Aoshoku, ele não se importaria com as regras e poderia realmente vencê-lo novamente. Eles eram pessoas perigosas. Mesmo que ele fosse um Shichibukai, se ele realmente provocasse Roja, Roja poderia realmente matá-lo sem se importar com as regras. Ele não tinha medo de Sengoku ou do governo mundial, ele tinha medo de pessoas como Decrane, Roja que ignorava as regras e Kaido aquele louco. Em outra tela não havia nada, claro que nem todos compareceram. Miel disse que não tinha interesse na reunião e não compareceu. Ao lado de Miel, os outros estão todos presentes. Na verdade, a aceitação de todos eles foi inesperada. Afinal, são pessoas arrogantes que não se importam com as regras. Após a discussão sobre as obrigações do Shichibukai, muitos fizeram perguntas sobre detalhes simples. Com esse processo chato, Roja dormiu. Roja só estava interessado em Miel, mas vendo que ele não participou, Roja ficou com preguiça de participar e não deu nenhuma cara ao governo mundial. Ele também estava um pouco interessado em Kuma porque ele é um dos principais quadros do exército revolucionário de seu primo. A reunião foi muito chata. No Novo Mundo, há uma guerra devastadora acontecendo neste momento. Esta guerra foi entre 2 Yonkou Barba Branca e enfrentando estava Kaido. Kaido era conhecido por ser invencível, o invencível rei da batida. Kaido invadiu repetidamente a marinha, o que fez com que os almirantes, assim como Garp, Sengoku e outros, o suprimissem, espancassem, mas ninguém poderia realmente matá-lo. Ele não poderia morrer. Dos 4 imperadores, ele é o sujeito mais problemático. Estrondo, estrondo, estrondo. Rugidos devastadores eram constantemente ouvidos e toda a ilha tremia. Marco, Diamond, Joss e outros estavam na beira da ilha com uma aparência feia. Aquele louco. Parece que ele será completamente destruído. Kaido fazendo isso não foi a primeira vez, ele queria morrer. Então ele sempre está fazendo coisas assim. Ele era um louco. Até Marco e os outros capitães acharam isso problemático. Estrondo. De repente a terra se partiu em pedaços e no canto de sua boca havia um traço de sangue. Mas seu rosto revelava uma expressão louca e assustadora de excitação. Volte novamente. Neste mundo os que poderiam machucá-lo estão contados. Afinal ele pulou da ilha do céu e saiu ileso. Barba Branca foi um dos poucos que poderia machucá-lo. Mesmo os ferimentos causados pelo Barba Branca não foram fatais. Não é que suas defesas sejam poderosas, é sua capacidade de regeneração que era anormal. Mesmo que ele ficasse gravemente ferido depois de um momento ele já estaria recuperado. Barba Branca olhou para ele e mais uma vez correu em sua direção. Ele cerrou os dentes, usando aqui, deu um soco forte. Estrondo. Kaido foi jogado fora, mas no momento seguinte ele se levantou e continuou. A ilha inteira estava rugindo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O duelo entre os dois já se espalhou pelo mundo. Sengoku franziu a testa e até aqueles 5 velhos acharam isso extremamente problemático. A loucura de Kaido realmente causa dor de cabeça. Capítulo 142. Monitoramento. A batalha entre Kaido e Barba Branca durou 3 dias e 3 noites, e a conclusão foi a derrota de Kaido. Kaido ainda manteve seu título de imortal. Apesar de perder para o Barba Branca, ele não morreu e as pessoas sob o comando do Barba Branca não se preocuparam em detê-lo. Pará-lo era inútil e talvez eles morressem. Ele já desafiou Barba Branca inúmeras vezes.
mesmo a marinha não consegue matá-lo. Quando Kaido partiu e a batalha terminou, o governo mundial foi libertado. Quando os Yonkou lutarem entre si, o governo mundial não interferirá, eles ficariam felizes com a luta, mas ainda assim monitorariam e viriam o que aconteceu. Mas logo após alguns dias de batalha, o pirata Kaido foi até os piratas Shanks para uma batalha. Essa notícia fez o mundo inteiro entrar em crise. A marinha queria evitar que isso acontecesse e até mesmo Barba Branca e a Big Mom estavam monitorando para evitar que algo inesperado acontecesse. Sengoku despachou a marinha do quartel-general, até que Kizaru foi com eles. E dentro desses fuzileiros navais, Roja também foi despachado. Na cabine mais alta de um grande navio de guerra, Roja estava sentado em sua mesa e observava um mapa simples do Novo Mundo. O mapa estava dividido no local que cada Yonkou influenciava. A influência do Kaido é muito pequena. Roja estava familiarizado com a história original, ele entendia a situação sob o Yonkou, mas os detalhes não foram mencionados com tantos detalhes. Então ele memorizou cuidadosamente o mapa. A influência do Yonkou foi muito complexa e há alguns lugares que também foram neutros. Mas essas áreas talvez estivessem secretamente sob o controle do Yonkou, então a marinha não poderia agir facilmente. Eles só precisavam monitorar os piratas comandados por Kaido e observar seus movimentos. Não sei como seria a luta entre Kaido e Shanks. Roja olhou para o mapa, sentou-se na cadeira e colocou as pernas sobre a mesa. Desta vez, a tarefa não envolvia nenhuma luta, e Hancock também não foi chamado para a batalha. Roja ainda sentia vontade de lutar, ele queria pegar alguns piratas com uma recompensa de 500 milhões. A força física de Roja quase atingiu um gargalo, seus 2 tipos de Haki melhoraram, mas ele ainda não conseguiu ultrapassar seu limite. Quanto à esgrima, ele ainda está tentando dominar a 13ª compressão. Quanto à espada da alma, ainda não houve muita melhoria, pois a energia ainda não atingiu o ponto necessário para a próxima atualização. Ainda assim, ele estava mais forte do que quando lutou contra Doflamingo, já que o poder de suas chamas ficou mais forte depois de atingir o 4º estágio. Roja descobriu que toda vez que ele atualizava sua espada da alma, a chama ficava mais forte e a melhoria não era nada parecida com antes de chegar ao 4º estágio. Desde que Roja conseguiu Jetsuga Tensho, ele usou sua habilidade de chamas apenas para afetar seus inimigos. Mas, o poder de Jetsuga Tensho e Senbonzakura são os tipos de poder fixos. Eles eram diferentes em comparação com as chamas que continuavam a crescer. Se Jetsuga Tensho aumentasse a força de seu Tobu Zanjeki em 3 vezes, então as chamas poderiam aumentar mais a força de seu ataque à medida que sua alma de espada ficasse mais forte. Ele crescerá gradualmente de 2 dobras para 5 a 10. Depois de chegar ao 4º estágio, o poder de suas chamas ofuscou o poder de Jetsuga Tensho e também ofuscou Senbonzakura. Quando ele alcançasse o 5º estágio, ele seria capaz de liberar o Shikai que faria sua força aumentar. Depois de pensar em tudo isso, Roja olhou entediado pela janela para aproveitar o mar calmo. A tarefa de monitorar é realmente chata. De repente, um contra-almirante correu para o quarto de Roja e relatou: Vice-almirante Roja, encontramos o navio dos piratas feras. O rosto do oficial estava cheio de tensão, a marinha sofreu muito sob o ataque dos piratas bestas, o que fez com que a marinha tivesse algum medo deles. Agora, se eles irão confrontá-los ou recuar, tudo depende de Roja. Ao ouvir isso, ele não apenas não entrou em pânico, como o rosto de Roja até se iluminou quando ele se levantou. Ele saiu do quarto e foi diretamente para o convés do navio de guerra. Capítulo 143. O encontro e a batalha. A tarefa de Roja era monitorar os piratas bestas. Ele não precisava iniciar uma luta e quando os enfrentasse deveria evitá-los. Mas será que Roja realmente fará isso? As mãos de Roja coçavam. Ele queria um bom adversário para praticar. Além disso, Kaido ainda estava lutando com Shanks. Ele não sabia quando voltaria. Mas mesmo estando aqui, por que não lutar? A coisa mais poderosa sobre Kaido é seu corpo imortal. Mas como Barba Branca poderia derrotá-lo, ele deveria ter uma fraqueza. E essa fraqueza provavelmente é seu movimento lento e coisas do gênero. Mesmo que seja difícil para Roja derrotá-lo, ele tem confiança com a qual poderá lutar por algum tempo. E também mesmo que não consiga vencê-lo, ele pode escapar e Kaido não será capaz de segurá-lo. A marinha achou Kaido problemático porque mesmo que pudessem suprimi-lo, ele não perderia nada e seu corpo se curaria. Mas eles poderiam perder muitas vidas. Roja sozinho pode vencer Kaido? Ele não tinha muita gente com ele e também não era almirante. Mas entre as ameaças dos Yonkou, Kaido tinha a menor quantia contra ele. Não muito longe do navio de guerra de Roja, os navios piratas estavam sob o comando de Jack, um dos 3 braços direitos de Kaido conhecido como Desastres. Ele é Jack, a seca. Seu objetivo não era originalmente o navio de guerra de Roja, mas eles mudaram diretamente seu curso em direção a eles. Shepshad-sama, ainda temos coisas importantes para fazer, vamos deixar os outros limparem os fuzileiros navais. Um pirata disse nervosamente para Shepshad. Idiota! Shepshad olhou para o pirata e disse: esses fuzileiros navais não estão aqui para lutar. Eles estão aqui para monitorar nosso movimento e deixar os outros cuidarem do resto. O que faremos? No entanto, Jack-sama ainda está esperando para enviar aquela coisa. O pirata disse nervosamente para Shepshad. Ao ouvir isso, Shepshad olhou friamente para o pirata e disse: o que você quer dizer? Jack não está aqui. Você acha que vou estragar tudo? Shepshad respeitava Jack, mas se um de seus piratas questionasse sua autoridade, seria impossível para ele tolerar. Shepshad estava com raiva. O pirata não se atreveu a falar mais ao revelar um toque de crueldade. Ele não podia apenas se virar para o navio de guerra ao longe e expor um olhar implacável.
Como já está decidido, ele primeiro se desfará do navio de guerra e depois voltará ao que tinha que fazer. Os navios de guerra que apareceram na frente das feras piratas nos últimos anos foram completamente exterminados. Comece a atirar. Depois de entrar no alcance do fogo, os piratas bestas foram os primeiros a abrir fogo. Um grande número de balas de canhão voou em direção ao navio de guerra. Roja viu que o inimigo abriu fogo, ele não correu como sempre, mas instruiu os soldados a abrirem fogo também. As balas de canhão não alcançaram o navio porque elas foram paradas. Afinal, este era um novo mundo, não o West Blue. Todos os oficiais eram mais fortes. Até um capitão daqui era mais forte que um contra-almirante do West Blue. Isso é realmente melhor. Desta vez, Roja não impediu os fuzileiros navais sob seu comando de lutar. No passado, ele sempre lutava sozinho, pois não eram fortes o suficiente. Estrondo, estrondo, estrondo. À medida que os navios se aproximavam cada vez mais, os projéteis ficavam cada vez mais difíceis de bloquear. Roja apenas desembainhou sua espada aleatoriamente. Uau, qual? Sob os ataques de Iru, as 7 a 8 balas de canhão pararam no ar e depois se dividiram em duas. Depois de parar os projéteis, Roja olhou para o navio pirata à distância e brandiu sua espada. Jetsuga Tenshou. Hoje Jetsuga Tensho foi quase como um ataque normal para Roja. O ataque foi enorme, do mesmo tamanho do navio de guerra enquanto voava em direção ao navio pirata. A enorme energia da espada dividiu o mar e criou uma ravina profunda e aterrorizante. O que? Sheepshead, que estava no convés de seu navio, viu o ataque vindo em sua direção e ficou surpreso. Aparentemente não esperava encontrar um comandante naquele navio de guerra. Vendo este ataque, ele sabia que quem o desencadeou não era um fuzileiro naval comum. No entanto, Sheepshead teve que reagir ou então seu navio seria dividido pelo enorme ataque. Então ele só poderia tentar bloquear o ataque. No momento seguinte, os dois braços de Sheepshead se deformaram e se transformaram em chifres de ovelha. Esses chifres de repente ficaram pretos com um brilho metálico enquanto ele avançava em direção ao ataque de Roja. Sheepshead-sama. Os outros piratas viram o ataque e ficaram aterrorizados. E ficaram ainda mais horrorizados quando Sheepshead foi bloquear o ataque de frente. Sheepshead cerrou os dentes com força e usou as duas mãos para tentar forçar o golpe. Capítulo 144. Quer escapar? Clang. A fricção entre as mãos de Sheepshead e o golpe de Roja produziu faíscas e um som entorpecente. O poder daquele golpe de espada estava além da imaginação de Sheepshead. Mesmo sendo alguém sob o comando de Jack, um dos 3 desastres no Pirata das Feras, mas sua força é a de um Comodoro, na melhor das hipóteses, enfrentando Roja, ele já estava vulnerável. Estrondo. Mesmo que Roja usasse seus ataques normais, Sheepshead ainda acharia difícil resistir à sua força. Sheepshead foi empurrado devido ao poder do ataque e finalmente a energia explodiu, então Sheepshead saiu com o corpo ensanguentado e voou para longe. Ao mesmo tempo, marcas de corte começaram a aparecer na lateral do navio pirata, formando diretamente uma enorme lacuna. Como é possível que Sheepshead-sama perca? Quem foi aquela pessoa que atacou? Os piratas olharam com horror em seus rostos, então viram Roja parado no convés do navio de guerra com a espada na mão. Algumas pessoas não o conheciam, algumas pessoas o acharam um pouco familiar e por algum tempo não conseguiram ter certeza de quem ele é. Mesmo assim, alguns o reconheceram e de repente suas pupilas encolheram. Ele é Espada Fantasma Roja. Espada Fantasma Roja, o nome é tão familiar. Não foi ele quem derrotou do Flamingo? A maioria dos piratas e principalmente os piratas bestas não prestam atenção aos nomes dos oficiais da marinha normal. Eles conhecem os almirantes e vice-almirantes, mas não abaixo disso. Afinal, é quase impossível conhecer todos eles. E embora Roja não fosse vice-almirante quando derrotou do Flamingo, ele foi uma exceção. Ele não é apenas especial, mas também é sobrinho de Garp que derrotou do Flamingo. Isso é ruim, muito ruim. Reconhecer a identidade de Roja fez os rostos de todos os piratas feras afundarem. Eles estavam repreendendo seu chefe em seus corações. Então eles pensaram que se Jack estivesse aqui, Roja não seria capaz de fazer nada. Mas Jack não estava aqui. Se eles quisessem se defender dos ataques de Roja, seria difícil. Caramba! Retiro! Sheepshead estava coberto de sangue, mas felizmente para ele, o ataque de Roja não estava focado nele, pois atingiu o navio e alguns outros piratas em seu caminho, então ele não ficou gravemente ferido. Mesmo assim, aquele ataque o fez perceber que ele não era o oponente de Roja. Ele começou a se arrepender de seu descuido. Quem poderia imaginar que esse navio de guerra aleatório tinha a espada fantasma de Roja nele? Se ele estivesse perto do território das feras piratas, ele não teria nada com que se preocupar. Mesmo assim, ele não iria começar uma briga com Roja, já que sua tarefa não era lutar contra a marinha, mas sim transportar algumas mercadorias, se algo desse errado. Então mesmo que ele não fosse morto por Roja, Jack o mataria. Estrondo. Estrondo. A luta entre os dois navios continuou até que o navio dos piratas das feras pareceu mais desinteressado e se virou para fugir. O navio tinha um motor poderoso. Mesmo que não fosse algo comparável ao do navio de guerra, eles só precisariam ir um pouco para chegar ao território de Kaido, pois pensavam que a marinha não ousaria entrar no território de seu chefe. Mas eles estavam enfrentando Roja e queriam escapar? Vendo que o navio pirata tomou a iniciativa de recuar, todos os fuzileiros navais ficaram um pouco atordoados porque se tratava de um navio pirata comandado por um dos Yonkou. Eles não esperavam vê-los correr. Parecia que eles eram sagrados. Roja ficou um pouco desapontado. Então ele saiu diretamente do navio de guerra e pulou no ar ao lado do navio pirata. Desperce, Senbonzakura. Roja gentilmente levantou o Iru em suas mãos e usou Senbonzakura. De repente lindas pétalas de cereja foram diretamente para o navio dos piratas e fizeram um inferno sangrento nele. Aquelas pétalas de cereja eram como uma flor do inferno, na verdade cobriam o navio.
O fuzileiro naval olhando para essa cena engoliu a saliva. Basicamente, todos eles sabiam que Roja derrotou Doflamingo, mas não sabiam os detalhes, como qual habilidade Roja usou. Esta foi a primeira vez que viram a combinação de beleza e horror. Eles ficaram extremamente chocados. Uau, uau, uau. Sob as pétalas de Sembonzakura, até Sheepshad foi vítima das pétalas ensanguentadas. Com o pensamento, todas as pétalas se juntaram no punho de Iru e retornaram à lâmina normal. Então Roja retornou ao navio de guerra. Vá limpar essa bagunça. Originalmente Roja pensava que encontraria um dos 3 desastres, afinal a recompensa deles era de cerca de 700 milhões. No território dos Piratas das Feras, no centro de alguma ilha, 2 em cada 3 desastres estavam sentados frente a frente, bebendo enquanto comiam. Um deles foi Jack, o Seco. Quando Jack apareceu na história original, sua recompensa era de 1 bilhão de frutas, mas isso foi quase 12 anos depois. Jack parecia muito mais jovem agora, mas é extremamente forte. Mas sua recompensa foi de apenas 800 milhões. Na frente de Jack havia outro desastre que conversava com Jack enquanto bebia vinho. Você sabe quando Kaido-sama retornará? Não, eu não. Jack parecia rígido, parecia do tipo que não é bom em falar. Parece que não só Jack foi a seca, até seu navio só conhece a destruição. Tem uma aura de morte ao seu redor. Embora ele tenha sido espancado da última vez, ele não foi morto ou capturado. Até certo ponto, ele tinha uma força extraordinária. Se ele estivesse enfrentando Sengoku e Fujitora, ninguém sabe quanto tempo ele conseguirá permanecer vivo. Enquanto bebia vinho, Jack olhou para aquele que estava sentado com um sorriso rei e disse: Ei, acabamos de encontrar uma fruta do diabo rara. Kaido-sama ficará feliz quando ele voltar, eles estão prestes a chegar agora. Capítulo 145. Jack, a seca. Neste momento, um pirata vem de longe com uma cara em pânico. Sim, Jack-sama. Não é bom, o navio que você enviou encontrou a marinha e agora todas as pessoas nele foram aniquiladas. O pirata disse com suor frio na testa e voz trêmula. Ao ouvir essas palavras, os 2 desastres ficaram atordoados por um momento, e então seus rostos mudaram. O que você disse? Jack se levantou com raiva, agarrou o pirata pelo pescoço e o carregou, revelando um olhar assustador. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Aquele pirata que foi agarrado por Jack lutou, mas ainda não conseguiu sair do alcance de Jack. Logo espuma branca saiu de sua boca e seus olhos ficaram brancos. Jack. Neste momento o outro desastre com um olhar sombrio disse: aquele fuzileiro naval ainda deveria estar nas proximidades, se perseguirmos ele agora poderemos alcançá-los. Jack, que ainda estava terrivelmente zangado, jogou o pirata em sua mão de lado e disse: eu farei a viagem. A voz de Jack estava cheia de intenção de matar. Ele não sabia quem atacou, mas se atreveu a atacar seu navio e levou embora suas coisas importantes. Ele ignorou Jack e o Seco. Ao mesmo tempo, o outro desastre acenou com a cabeça, sentou-se novamente. Esse era o problema de Jack e é natural para ele lidar com isso. Ele tinha uma expressão desagradável no rosto. Se foi apenas o navio que foi destruído e os homens nele, então não foi um problema. Mas naquele navio havia uma espécie antiga realmente rara de fruta do diabo Zoan. É uma fruta do tigre dente de sabre. Se nada inesperado acontecer, então Kaido ficará muito feliz em receber esta fruta, mas agora ela foi roubada no meio do caminho. Não importa quem era aquele fuzileiro naval, ele deveria recuperar aquela fruta. Nos arredores do território dos Piratas Feras, Roja estava no navio de guerra. Os fuzileiros navais acabaram de terminar seus trabalhos. Capturaram os piratas que estavam vivos e os colocaram na prisão. Entre as muitas mercadorias do navio, encontraram algo muito especial. Estava embalado em uma caixinha delicada. Era impressionantemente uma Akuma no Mi, fruta do diabo Zoan. Roja olhou para Akuma no Mi e julgou pela sua aparência. Então ele perdeu diretamente o interesse. Roja era o menos interessado nas frutas Zoan. Ele só estava interessado na logia ou tipos raros de frutas paramécias. Quanto às antigas frutas Zoan ou normais, ele não estava interessado nelas. Ele colocou a fruta de volta e a colocou de lado. Mas desde que seja uma fruta do diabo, ela tem algum valor. Poderia lhe render alguns milhares de pontos militares. Roja saiu de seu quarto e voltou ao convés novamente. Ele casualmente pediu a um oficial para ver se eles terminaram de limpar aquele navio. Quando eles lhe disseram que haviam terminado, ele ordenou que deixassem este lugar. A tarefa deles não era lutar e como já encontraram as feras piratas, não havia mais necessidade de ficar aqui. Mas assim que o navio de guerra estava prestes a se mover, um grande navio pirata apareceu. A bandeira deste navio pirata era um mamute. Este navio era muito rápido. Parecia mais rápido que o navio de guerra da marinha. Eles chegaram rapidamente? Roja viu o navio mamute se movendo em direção a eles. Seu rosto não revelava qualquer pânico ou medo, mas sim uma expressão de excitação. Até agora ele ficou decepcionado porque a luta terminou muito rápido. Dessa vez ele pode treinar e fazer uma boa luta. A última luta não deixou Roja animado, mas depois do aparecimento do navio dos piratas mamutes, Roja parecia uma fera olhando para sua presa. Por um lado, Roja acha as lutas muito emocionantes e apaixonantes, e por outro, as lutas podem preencher rapidamente a energia necessária para a atualização, mais rápido do que qualquer treino. Hoje em dia, Roja estava melhorando bem devagar com a prática. Aumentar sua força espiritual tem mais prioridade, por enquanto. Depois de chegar ao 4º estágio, chegar ao 5º estágio não estava mais fora de seu alcance, o que deixou Roja mais desesperado em aumentar seus poderes. O mamute foi movido muito rápido antes mesmo do navio de guerra de Roja começar a se mover. O mamute já havia alcançado seu alcance. Estrondo, estrondo, estrondo. Os fuzileiros navais de Roja no navio de guerra não foram pegos de surpresa, eles abriram fogo diretamente. O Mammoth também abriu fogo e o poder de tiro era comparável ao de um navio de guerra da marinha, não ao de alguns navios piratas comuns. Vamos! Jack estava parado no convés do Mammoth, seus olhos estavam injetados enquanto olhava para o navio de guerra.
Ai sim, ponto. Imediatamente os piratas disseram a Jack, um deles pensou e olhou para Jack com atenção e disse, Jack-sama, acabei de ouvir que a espada fantasma roja está naquele navio. Nunca escutei dele. Jack disse com um tom enfadonho. Ele simplesmente não sabia o nome de Roja. A força dos 3 desastres era realmente incrível, mas o problema estava em seus cérebros. Então ele olhou para o pirata ao lado dele e disse, o que é aquela espada fantasma que Roja é considerada? Jack-sama, ele é famoso no Novo Mundo como aquele que derrotou Doflamingo. Jack olhou friamente para quem se aproximava, ignorou as balas de canhão e estendeu as mãos para as costas. Pegou 2 armas em forma de foice e então um Oshoku furioso foi lançado em todas as direções. Capítulo 146, Roja vs Jack, a seca. À medida que os 2 navios se aproximavam, cada pessoa no convés ficava visível um do outro. Roja estava no convés com o casaco balançando com o vento. Quando viu Jack no convés do outro navio, seus olhos brilharam. Bestas piratas, um dos 3 desastres, Jack, a seca. Jack segurava 2 foices nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para Roja e disse lentamente, onde está a fruta do diabo? Roja ouviu isso e seus olhos brilharam de espanto. Já que ele perguntou sobre uma fruta do diabo, isso significa apenas que a fruta do diabo que ele acabou de receber não é na verdade uma fruta zoa normal. Jack veio pessoalmente buscar esta fruta do diabo, o que significa que era uma zoa rara ou antiga, o que poderia lhe render um grande número de pontos. Depois de pensar nisso, Roja sorriu, olhou para Jack e disse, derrote-me e eu lhe direi. Ouvir tal frase deixou Jack realmente furioso e seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Matar, todos, eles. Depois de dizer isso, Jack saltou diretamente para o navio de guerra. Roja desembainhou sua espada e sua figura brilhou no ar. Ele estava planejando enfrentar Jack de frente. De repente, os 2 atacaram. Estrondo. A espada de Roja colidiu com a foice de Jack, o que produziu um terrível som de explosão, como se milhares de balas de canhão explodissem ao mesmo tempo. As ondas do vento surgiram com eles no centro e o mar abaixo deles formou um buraco e as ondas se formaram nas laterais. Que poder aterrorizante! É Jack o Seco, sua recompensa é de 800 milhões. Os fuzileiros navais do navio de guerra entraram em pânico ao observar a colisão entre as 2 figuras. Roja segurou sua espada enquanto abaixava, enquanto Jack usava suas 2 foices para bloquear, os 2 homens ainda estavam no ar. Bang! Depois de um impasse, Jack não conseguiu ficar no ar por muito tempo, ele caiu diretamente no convés do Mamotes, enquanto Roja usou Muok para permanecer no ar. Jack-sama perdeu o confronto? Com certeza, digno de ser o homem que derrotou Doflamingo. Espada fantasma Roja. Vendo isso, os piratas comandados por Jack revelaram seu choque, pois sempre que Jack fizesse um movimento ele destruiria tudo. Quase ninguém conseguiu impedir Jack. Por causa disso Jack foi nomeado a seca, todas as terras por onde passou pareceriam ruínas. No entanto, ele irritou Jack mesmo. Um grupo de piratas engoliu a saliva e um deles disse, ninguém, exceto o Yonkou, tem uma recompensa maior que a do Jack-sama. Jack, que foi enviado de volta ao navio, tinha um rosto assustador. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele olhava para Roja. Sua intenção de matar estava aumentando. O que você está fazendo? Mate todos os fuzileiros navais, mate todos eles. Jack disse friamente e correu novamente em direção a Roja. Ele queria derrubar Roja. Roja estava acima deles como um rei olhando para seus súditos, então ele disse, se você quer matar todo mundo, então você tem que passar por mim primeiro. No momento seguinte, Roja segurou sua espada. De repente, chamas começaram a aparecer, Roja acenou e as chamas avançaram em direção a Jack e seu navio. Bang! As chamas de Roja agora estavam em níveis completamente diferentes em forma, tamanho e temperatura. Era extremamente assustador. Mesmo que Iru pudesse suportar o calor, se fosse qualquer outro metal já teria derretido. Enquanto as chamas diminuíam, o calor era insuportável. A maioria dos piratas bestas tem uma fruta Zoan, e os animais têm um medo instintivo de chamas. Jack olhou para as chamas sem medo, mas seu rosto afundou, sua arrogância desapareceu, ele acenou com a mão e as ondas apareceram e voaram em direção às chamas. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas no mamute se moveu, suas espadas brilharam enquanto arrancavam as chamas. Mesmo assim, uma pequena parte caiu a bordo. No momento em que tocou o navio, foi como uma flor vermelha que acabou de desabrochar. Em seguida, alguns piratas foram pegos de surpresa e foram instantaneamente incendiados, lutando e rolando no chão para apagá-lo. Que poder aterrorizante! Todos os piratas olharam para o fogo fluorescente com horror enchendo seus olhos. Neste momento, Jack rompeu as chamas e acenou com suas foices em direção a Roja. Roja estava parado no céu como um senhor do fogo. Ele já estava preparado, segurou a espada com as 2 mãos e acenou para baixo. Jetsuga Tenshou. Capítulo 147. Embora a pele. Jack bufou, seus olhos estavam frios, sua expressão não mudou e novamente o ataque deles colidiu. Estrondo. Outro rugido alto foi ouvido, desta vez a colisão foi em cima do Mamote. Se fosse um navio normal então teria sido destruído pela onda de choque. A maioria das pessoas fortes no mar tem navios fortes, caso contrário, seus navios seriam destruídos por uma simples colisão. Roja não estava preocupado com o navio pirata. Garp destruiu incontáveis navios sem sequer olhar o que havia dentro. Sengoku o repreendeu inúmeras vezes por isso, ainda assim Garp não se importou. O que fez Sengoku ter dor de cabeça? O estilo de Roja era parecido com o de Garp, ele não se importava com os danos que causava, ele só tinha um objetivo, derrotar seu oponente. Estrondo, estrondo, estrondo.
A batalha continuou no topo do Mammoth e os Roars continuaram. O navio inteiro parecia que iria desmoronar a qualquer momento, mas ninguém se atreveu a intervir. A fruta de Jack era uma antiga fruta Zoan, a fruta Mammoth, que tinha uma casca áspera e uma força física poderosa que poderia até resistir ao Jetsuga Tensho de Roja. Sua única desvantagem é a falta de flexibilidade. O Busoshoku de Jack parece ser muito forte, mas seu Kimbushoku aqui era normal, é inferior ao de Roja. Nesta batalha, o ataque de Roja foi bloqueado por Jack e por outro lado, o ataque de Jack foi evitado por Roja. Mais importante ainda nesse ambiente, a flexibilidade de Roja lhe dava uma vantagem absoluta, ele poderia suprimir sozinho Jack e seus piratas. Alguns piratas pularam no navio de guerra e enfrentaram os oficiais sob o comando de Roja, eles não eram inferiores a esses piratas, então Roja não estava nem um pouco preocupado. No passado, sempre que Roja usava seu Aoshoku, a maioria das pessoas desmaiaria e algumas poderiam resistir a isso. Mas Jack era forte, ele não se importou e foi atrás de Roja. Cachá. A espada de Roja abriu o corpo de Jack. Mesmo com o forte Busoshoku de Jack, ele não conseguiu resistir a um golpe tão forte. Agora o mamute estava queimando e Jack estava levemente ferido. Se o navio não fosse tão duro, já estaria em pedaços. Que pele grossa. Das chamas de Roja continuaram a emergir de sua espada e bombardearam Jack. Mesmo assim, Jack não se machucou nem um pouco. Mesmo se ele estivesse ferido, ele se recuperaria instantaneamente. O ataque de Jack era muito mais fraco que o de Doflamingo, mas sua defesa estava em um nível totalmente diferente. Ele era como uma versão menor de Kaido. Desgraçado. Jack continuou a atacar Roja, mas ele não conseguia tocá-lo e por isso ficou irritado. Jack foi reprimido muitas vezes em seus anos como pirata, mas sempre sai vitorioso, porque ninguém poderia vencer uma guerra de resistência contra ele. Enquanto suas defesas ainda estiverem ativas, nada poderá realmente afetá-lo, ele poderá lutar por alguns dias e noites sem se cansar. Então até mesmo Roja o estava suprimindo agora. Jack não estava nem um pouco desanimado. Seu rosto estava sombrio, mas ele não falou. Até Jack-sama está sendo suprimido. A espada fantasma Roja realmente não é um cara normal, mas se ele for tão forte assim, não há como ele vencer Jack-sama. Os piratas comandados por Jack o conhecem melhor, então, apesar do que estava acontecendo, eles não ficaram nem um pouco desanimados e continuaram a lutar. Enquanto a força física de Roja diminuir, será a hora de Jack vencer. Estrondo. Roja atacou Jack novamente, e este saiu ileso novamente e correu em direção a Roja novamente. Esta batalha deixou Roja muito feliz, pois ele estimou que a energia aumentava constantemente. De novo, Roja estava animado enquanto gritava com Jack. Devido à diferença entre Jack e Doflamingo, Roja não conseguia saber quem era mais forte. A força física e espiritual de Roja estava constantemente se esgotando, mas o poder de seu ataque não estava diminuindo, mas aumentando. Seus ataques não funcionarão comigo. Jack sentiu que Roja estava melhorando rapidamente, comparado a Doflamingo, ele era do tipo chato. Ele raramente falava nessa luta, mas finalmente o fez agora. Seu tom era baixo, ele ignorou Roja totalmente. Aos seus olhos parecia que o resultado da luta estava há muito tempo em suas mãos. Realmente. Ouvindo sua palavra, Roja disse, embora ciente de que sua força estava se esgotando, e continuou. Você realmente acha que não posso vencer você? Podes tentar. Jack respondeu enquanto atacava mais uma vez. Roja evitou o ataque de Jack, saltou para trás e ficou parado. No momento seguinte, Roja abaixou a espada e a deixou cair. Como se fosse uma poça de água, a espada foi engolida completamente e desapareceu no ar, restando apenas ondulações. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Acompanhadas por essa voz que soava da alma, inúmeras espadas emergiram do chão e se transformaram em pétalas de cereja. O que é isso? Muitos piratas pareciam surpresos, mas quando olhavam sentiam que não eram apenas pétalas, eram espadas. Lâminas voadoras. Uau, uau, uau. No momento seguinte, sangue espirrou por toda parte. Sob o forte Kimbushoku de Roja, ele usou o Bankai perfeitamente. Quase em um segundo, as pétalas de cereja varreram os dois navios e mataram todos os piratas de lá. Então eles foram diretamente ao lado de Roja. Senbon Sakura Kageyoshi, Imperador da Espada Branca. Capítulo 148. Abatido. O poder espiritual estava sendo transferido para Senbon Sakura Kageyoshi em um ritmo alarmante. Centenas de milhões de pétalas de cereja formavam uma espada, enquanto Roja parecia ter asas enquanto as pétalas se moviam em direção à espada de ambos os lados. Esta é a sua habilidade mais forte? Jack ficou no convés danificado, olhando para a cena com uma expressão sombria. A atmosfera ao redor de seu corpo mudou. Ele parecia se transformar em uma enorme montanha. Ele envolveu todo o seu corpo com Busoshoku, o que o fez ter o brilho do ferro quando a luz do sol brilhava em seu corpo. As forças da marinha no navio de guerra olharam para Roja e Jack. Eles sabiam que este seria o ataque final e estavam muito nervosos. Uau! No momento seguinte, como se a asa atrás das costas de Roja se movesse, as centenas de milhões de pétalas de cereja que formavam a espada em sua mão caíram ferozmente sobre Jack. Como é isso? Jack segurou sua arma e também avançou com um rugido e finalmente a espada atingiu Jack. Quando a espada de Roja caiu sobre Jack, parecia que milhares de raios se juntaram, o que fez o mundo parecer escuro. De repente a atmosfera tensa desapareceu e o mundo voltou ao normal. Estrondo. Finalmente no mundo silencioso, o rugido devastador finalmente explodiu, acompanhado por enormes ondas em todas as direções. No ar, Roja segurou a espada feita de pétalas de cereja que estavam sendo arrancadas e avançando como um louco. Jack Reed quis resistir ao impacto com sua força, mas finalmente foi esmagado pelas inúmeras pétalas e pelos poderes de Roja. Bang! Jack, um dos 3 desastres, foi atacado pela espada de Roja e foi abatido do céu e colidiu com o navio. Bang!
Com o poder que Jack caiu no navio finalmente fez um som de caixa. Este navio que era mais poderoso que o aço não aguentou mais e finalmente quebrou. Caixa. O navio que já estava quebrado finalmente explodiu e partiu pelo meio. A água entrou loucamente e um grande buraco se formou no mar. Finalmente, o mamute foi engolido. Piratas das Feras, um dos 3 desastres, Jack a Seca, foi derrotado e caiu no mar. Ondas horríveis foram criadas após a queda. A maioria dos fuzileiros navais agarrou-se à grade ou a qualquer coisa ao seu redor para evitar que fossem levados pelas ondas. As pétalas de cereja da Condessa começaram a se dispersar e na mão de Roja, Iru apareceu e foi colocado suavemente em sua bainha. Ele caiu no mar, Roja ficou no céu e olhou indiferentemente para o mar abaixo. Ele podia ver o mamute que foi esmagado. Jack é um homem-peixe, então mesmo que ele tivesse uma habilidade de Akuma no Mi, ele não morreria, mas ainda assim não conseguiria se mover. Se isso fosse em terra e Roja usasse esse golpe, mesmo que ele não morresse, ele seria ferido. Mesmo que sua pele fosse mais grossa ou suas defesas fossem mais fortes, seria impossível para ele resistir. Esse ataque era comparável ao ataque de Garp. Quando o outro grupo caiu no mar, Roja não sabia o que aconteceu com ele, pois não podia usar seu Aki para saber o que estava acontecendo no fundo do mar. Neste ponto, Jack the Drouged foi completamente aniquilado. Depois de balançar a cabeça, Roja não retornou ao navio de guerra até que as ondas diminuíssem. Sob a liderança de Roja, todos os homens de Jack foram mortos ou gravemente feridos. O mamute foi completamente esmagado por Roja e imediatamente quando Jack caiu, ele afundou com ele. Com certeza meu poder espiritual melhorou muito. Roja podia sentir seu consumo de poderes espirituais, ele a sentiu levemente, essa luta era mais intensa que a luta com Doflamingo, ele usava Jetsuga Tensho constantemente. Porém, ele não usou todo o poder espiritual que tinha, ao contrário da luta com Doflamingo, ele ainda tem 30% de sobra agora. Caiu no mar? Esse cara tem uma fruta do diabo, então provavelmente vai morrer. Muitos fuzileiros navais finalmente se recuperaram do choque, engoliram em seco enquanto olhavam para o mar que diminuía gradualmente. Assistir a um dos 3 desastres sendo destruído teve um grande impacto, afinal, só o capitão deles tem uma recompensa de 800 milhões por sua cabeça. O nome de Roja como a espada fantasma que Roja havia espalhado no mar, mas esta foi a primeira vez que o viram em uma luta real. A força que Roja mostrou hoje, mesmo que ainda seja inferior a um almirante, mas a diferença não é tão grande qualquer. Mesmo para os oficiais do Novo Mundo, esta era uma força extremamente chocante. O navio de guerra não continuou lá e eles não tentaram tirar Jack da água. Este lugar fica ao lado do território de Kaido. Jack foi derrotado e todos os piratas sob seu comando foram destruídos. O navio de guerra afastou-se diretamente daquele lugar sem saquear. Se eles esperassem, um dos outros 2 desastres aconteceria e eles provavelmente se arrependeriam, então partiram imediatamente. Capítulo 149. Sede inteira em movimento. Quartel-General da Marinha, escritório de Sengoku. Neste momento, um fuzileiro naval ficou na frente de Sengoku. Ele estava suando frio enquanto sua voz tremia enquanto relatava a notícia a Sengoku. Ao ouvir o relato, as pupilas de Sengoku encolheram com uma expressão chocada. O que você disse? O fuzileiro naval ficou chocado com as ações de Sengoku e tremeu. Seu tom era ainda mais trêmulo e suas palavras instáveis. Depois de ouvir o relato, Sengoku não estava mais sentado em sua cadeira, mas vestígios de suor frio apareceram em sua testa enquanto seu rosto ficava feio. Ele andava de um lado para outro na sala. Passaram-se apenas alguns dias, Roja foi enviado para monitorar os piratas de Kaido. Ele não só lutou com Jack, ele até o derrotou e pegou uma fruta do diabo rara também. Isso deu a ele a mesma sensação de Garp. Derrotou Jack e destruiu sua nave, pegou a rara fruta do diabo Dente de Sabre. Esse cara pode realmente ser. Sengoku não conseguiu avaliar o que aconteceu desta vez. Escusado será dizer que isso era uma boa notícia e iria impulsionar a moral da marinha. O que Roja fez foi absolutamente lindo. Embora ele não tenha capturado Jack, ele pegou uma fruta do diabo rara dele. Este é um bom trabalho. Mas desta forma Kaido não ficará parado agora. Se Kaido ficar com raiva, ninguém sabe o que ele fará. Deixe Kuzan e Sakazuki virem ao meu escritório. E mandei uma mensagem para Borsalino e mande ele voltar. Não há mais necessidade de monitorar a luta entre Kaido e Akagami. Sim. O fuzileiro naval na frente de Sengoku estava suando frio e tremendo desde o momento em que entrou no escritório até sair. Ele pensou que tenho medo de que um grande evento aconteça em breve. Novo Mundo, a batalha de Kaido e Shanks continua. A luta já dura mais de 7 dias. As pessoas neste mundo realmente têm muita resistência. Na história original, Akainu e Aokiji lutaram por cerca de 10 dias e 10 noites pela posição de almirante da frota. Eles transformaram Punk Hazard em meio gelo e meio fogo, quanto mais em Kaido. Estrondo, estrondo, estrondo. Constant Roaring soou na ilha. Após cada rugido, uma onda de choque horrível será produzida. Eles são monstros. 5 navios de guerra estavam estacionados não muito longe da ilha. Em um deles Kizaru estava presente. Ele olhou para longe enquanto curvava um lábio. Ele chegou uns 5 dias depois do início da luta. Já estava vigiando há 2 dias e 2 noites. Puru puru pururu puru. Puru puru pururu puru. A voz de Denden Mushi foi ouvida de repente. Kizaru estendeu a mão para seu braço e atendeu a chamada. Ei, Borsalino aqui. Almirante Kizaru. O almirante da frota deu sua ordem depois do que aconteceu no Novo Mundo. Depois que Kizaru disse seu nome do outro lado, quem estava falando começou a falar rapidamente. Aparentemente, ele não estava calmo enquanto conversava com Kizaru. Ah, isso é verdade? Ouvindo o outro lado da linha, a expressão de Kizaru mudou repentinamente. Embora ele tivesse o mesmo tom, algo mudou. Ele não pôde deixar de olhar para longe onde Akagami e Kaido estavam lutando. Kizaru se virou novamente e disse. Ok, eu sei, estou voltando para a sede.
Roja, aquele cara, mesmo nesse tipo de situação ele fez algo assim, isso é realmente assustador, Kaido não vai deixar isso acontecer. Depois disso, Kizaru ordenou diretamente que o navio de guerra retornasse imediatamente ao quartel-general. Neste momento, o navio de guerra de Roja estava voltando para o quartel-general. Ele derrotou Jack e destruiu 2 navios piratas, e não apenas qualquer navio, um deles era o Mamute, um dos 3 navios do desastre. Não só que ele também pegou uma fruta rara de Zoan. Sengoku imediatamente ligou de volta para Roja, e Roja não continuou lá. A luta desta vez aumentou muito a energia, restando apenas alguns pontos para a próxima atualização. Agora, o treinamento de Roja passou de um violento treinamento de força física para uma compreensão silenciosa do caminho da espada e da extração de Haki, para que ele pudesse até praticar no navio de guerra. Após alguns dias de treinamento, o valor energético finalmente atingiu o ponto de atualização. Roja, como antes, escolheu a opção de atualização e de repente a luz dourada brilhou em seu corpo e os valores da barra de propriedades mudaram um pouco e apareceram diante dele. A quarta etapa, a alma da espada delicada 3. Atributos: ataque 540, força 180, agilidade 180, físico 180. Atributo especial: todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Atributos especiais: Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia: 0, 260. Felizmente, o sistema removeu um número não tão bom para 249 em vez de 250, e agora ele foi restaurado da mesma forma antiga, então a energia necessária para a próxima atualização é 260. Os dados na barra de propriedades mostravam apenas o aprimoramento físico, não mencionavam o aumento de nível dos poderes espirituais, mas Roja podia sentir claramente a mudança, ele sentiu sua alma ficar mais forte e até mesmo seu controle sobre ela melhorou. Embora a taxa de subida de nível tenha diminuído, a distância até o 5º estágio se tornou mais próxima, pensou Roja. Capítulo 150. Tempestade chegando. Roja ficou sentado lá depois de guardar o bar da propriedade, pensando. O cuidado dos piratas bestas com a fruta do tigre dente de sabre foi inesperado. Bem, Kaido era obcecado pelas frutas Zoan e seus piratas as usavam principalmente, então seu cuidado com uma antiga fruta do diabo Zoan era normal. Desta vez, o que ele fez deveria provocar Kaido ao extremo, então ele encontraria Roja ou atacaria diretamente a marinha. Roja não tinha medo de não querer ser atingido por Kaido ou ser perseguido por ele. De qualquer forma, devo continuar meu treinamento. Depois de balançar a cabeça, Roja não pensou mais nisso. Ele colocou Iru entre os joelhos e começou a focar em Iru para que pudesse obter uma compreensão mais profunda do caminho da espada. Roja queria completar a 13ª fusão o mais rápido possível para que seu ataque fosse mais poderoso. Se ele encontrasse Jack novamente depois disso, ele não precisaria mais usar o Imperador da Espada Branca para encerrar a luta. Jetsuga Tensho deve ser suficiente para quebrar sua defesa. Entre as potências da Marinha e os Yonkou, parece que haverá um breve confronto. Quartel-General da Marinha, uma reunião de alto nível foi realizada, os 3 almirantes, o Crane e Sengoku estavam presentes. Garpa ainda estava no East Blue com seu neto, enquanto Z nunca apareceu em uma reunião após a aprovação do sistema Shichibukai. Sengoku relatou brevemente o que aconteceu, o que fez os olhos de Akainu e Aokiji encolherem enquanto a garça ficava surpresa. Embora ela esperasse que Roja entrasse em conflito com os piratas bestas, ela não esperava que ele pegasse uma fruta rara de Zoan deles. Arara, desta vez você realmente fez uma coisa tão grande. Monk.de Roja, Aokiji colocou as mãos sobre a mesa. Então, temos que enfrentar os piratas da besta agora? A atitude de Akainu em relação a Roja ainda não era boa, mesmo que seu poder fosse de grande ajuda para a marinha, mas afinal, ele é primo de Dragon. Esse pecado não é algo que possa ser esquecido. Se uma pessoa fosse negra, então toda a sua família adotaria essa cor. Se Roja encontrasse o dragão no futuro, ele o enfrentaria? Isso mesmo. Sengoku disse e continuou. Kaido ainda está lutando com a Kagami. Quando ele retornar ao seu território e souber disso, o que ele fará será inesperado. Devemos estar preparados para o pior, ele pode até entrar em guerra total contra nós. Os piratas tinham principalmente medo da marinha, mas não era o mesmo para os Yonkou, ainda assim, era fato que a marinha não deveria temer os piratas. Kaido atacou o fuzileiro naval inúmeras vezes, e foi reprimido em todas elas, e dessa vez eles deveriam fazer o mesmo. Ao ouvir o tom de Sengoku e sua vontade resoluta, Aokiji acenou com a cabeça, enquanto Akainu ficou ali com olhos frios. Haverá uma guerra em breve. A garça tomou um gole de chá e sussurrou com uma voz leve. Ela olhou para o mar sem limites enquanto pensava no futuro. A luta de Kaido e Shanks terminou depois de alguns dias. Kaido recuou, claro, isso porque enfrentou Shanks e seus piratas juntos. Mesmo que ele fosse forte, ele não era forte o suficiente para enfrentar todas aquelas pessoas. Ele eventualmente ficaria exausto, mesmo que não estivesse ferido. Embora Kaido tenha perdido, assim como Barba Branca, os piratas de Shanks o deixaram ir, pois não poderiam detê-lo mesmo que tentassem. Depois de alguns dias, Kaido voltou ao seu território e soube do ocorrido. Mesmo que Jack tenha sido resgatado e trazido de volta debaixo d'água, isso foi um golpe na cara de Kaido. Isso aconteceu enquanto ele lutava com os piratas Akagami. Então agora, Kaido estava com raiva. Com tal coisa acontecendo, ele simplesmente engoliria isso? Se assim fosse, ele não seria chamado de imortal temido por todos.
Com a ira do rei o mar ficará vermelho e com a do imperador tudo será destruído. Neste momento, mesmo que o fuzileiro naval entregasse sua fruta do tigre dente de sabre, não serei tão fácil, agora não se trata mais da fruta. Parece que depois de tanto tempo, os fuzileiros navais esqueceram o horror de enfrentar Kaido. Kaido levantou-se e rugiu ao lado de seus subordinados e todos eles tremiam. Mesmo que tudo tenha acontecido por culpa de Roja, Kaido não via as coisas dessa forma, ele só sabia que tudo era obra dos fuzileiros navais. Nesse caso, eles deveriam estar preparados para uma guerra total. Kaido abriu os braços e lançou seu Aoshoku em todas as direções. Todos os piratas engoliram em seco com as mentes cheias de horror. Desta vez, as notícias sobre o feito de Roja se espalharam pelo mundo inteiro. Esta notícia chocou novamente o mundo. Antes de Roja derrotar Doflamingo, que era o chefe da família Don Quixote, eles não eram uma força conhecida por seu poder, eles eram conhecidos por seu comércio e rede. Na verdade, o poder sob o Yonkou pode extinguir a família Don Quixote. A distância entre os dois é de mundos separados. Se um dos Yonkou agir, envolverá o mundo inteiro. Dessa vez, o mundo ficou abalado por um lado pela força de Roja. Se derrotar Doflamingo foi sorte, então derrotar Jack provou sua força. Por outro lado, a marinha provocou aquele maluco. Esta foi uma grande perda para os piratas bestas. Kaido engoliria isso? Absolutamente não. Guerra. Uma guerra prestes a começar. Um dos líderes das forças murmurou em seu coração enquanto tremia. Todos que ouvissem essa notícia pensariam a mesma coisa. Uma guerra estava chegando. Capítulo 151. Espalhado pelo mundo. Poucos dias depois, os piratas feras reuniram suas forças e deixaram seu território. Destruíram todas as bases pelas quais passaram. Kaido disse que odiava a marinha e nenhum deles permanecerá no novo mundo. Os três desastres deram instruções aos piratas bestas sem hesitação. Jack ficou furioso, mesmo não tendo morrido, ele perdeu prestígio. Os três finalmente demonstraram ao mundo porque são chamados de desastres. Por onde quer que passem, destruirão uma base. Só deixarão ruínas para trás como um desastre natural. Felizmente, a marinha estava pronta para isso, pois ordenou a evacuação de todas as bases ao lado do território de Kaido. A maioria das bases destruídas estava vazia. Mesmo assim, quando esta notícia se espalhou, causou um enorme dano à reputação dos fuzileiros navais. Tal coisa fez algumas pessoas pensarem que todos os fuzileiros navais seriam exterminados pelos piratas de Kaido. Os piratas feras não pararam e continuaram a atacar as bases da marinha. A tempestade já está intensa agora. Numa ilha desconhecida, um grupo de trabalhadores ria. De repente, um jornal foi derrubado do céu por um pássaro. Um deles pegou. Mas assim que ele olhou, sua testa estava cheia de suor enquanto ele estava aterrorizado. Ele não aguentou mais o jornal, ele caiu no chão. Vendo isso, os outros trabalhadores olharam para ele de forma estranha. Ei, o que aconteceu com você? Os olhos daquela pessoa estavam desfocados enquanto ele murmurava. Grande evento. A mesma cena se repetia em todo o mundo. Neste momento, a maioria das forças já não está prestando atenção a esta guerra, mas as pessoas comuns temem agora o resultado desta guerra. Azul Leste. Vovô, tenho uma coisa para lhe contar. Luffy sorriu para Garp e disse, não serei um pirata. Que bom que você finalmente recobrou o juízo. Ouvir seu neto dizendo que não se tornará pirata deixou Garp muito feliz. Porém, no momento seguinte, ele ouviu Luffy dizer, eu me tornarei o rei dos piratas. Ah, Luffy. O rosto de Garp enrijeceu, ele rangeu os dentes e olhou para Luffy. Isso tudo é porque aquele bastardo do Akagami, preciso colocar algum juízo em seu cérebro hoje. Garp ergueu o punho pronto para lhe dar o punho do amor enquanto Luffy gritava. Mas antes que isso aconteça, um homem vem correndo e ofegante, parecia nervoso enquanto segurava um jornal. Senhor Garp, você deve olhar para isso. Garp retirou a mão que estava prestes a cair na cabeça de Luffy então pegou o jornal. Depois de uma olhada seus olhos se arregalaram. Roja, aquele garoto. Ele fez algo tão incrível. Quando Garp chegou ao East Blue, ele não atendeu mais as ligações. Só agora ele soube que algo tão grande aconteceu. Os piratas feras e os fuzileiros navais lutarão. O detalhe também foi divulgado no jornal. Esta guerra foi inteiramente causada pelas ações de Roja. Quem é Roja? Olhando para o Shocked Garp, Luffy agarrou a barba de Garp e perguntou curiosamente. Garp olhou para Luffy e disse, este é seu tio, um bom fuzileiro naval. Luffy então disse, um fuzileiro naval eu quero ser o rei dos piratas. Luffy. Garp ficou furioso novamente, jogou o jornal e acenou com o punho e bateu na cabeça de Luffy. Depois disso, a figura de Roja apareceu na mente de Garp. Ele estava agora no leste azul, e agora que o jornal chegou aqui, seria tarde demais para ele ir para lá. Não seja espancado, pirralho. Pensando nisso, Garp sorriu, Roja não precisava mais de sua ajuda, ele confiava nele completamente, assim como da última vez quando enfrentou Doflamingo. A ação de Kaido deixou inúmeras pessoas comuns horrorizadas. Muitos não sabiam qual seria o resultado. A marinha provavelmente sofreria alguma perda desta vez, depois que todos os piratas bestas estivessem realmente determinados a entrar em uma guerra total. No Novo Mundo, o navio dos piratas Don Quixote navegava sem medo da marinha. Afinal, Doflamingo era um dos Shichibukai agora. Sabendo que outra base foi destruída, Doflamingo riu maldosamente. Esse vai ser um bom show, Monkey. Roja. Aquele garoto provocou até o Kaido, ele provavelmente será morto dessa vez. Fufufufufu. E desta vez a marinha não poderá fazer nada a respeito. Capítulo 152. Preparação para a batalha. Território de Akagami. Após a luta, Shanks e seus piratas estavam descansando. Eles irritaram Kaido? Receio que a vida da marinha não seja fácil de agora em diante. Vamos esperar e ver. Ben Beckman sentou-se ao lado de Akagami enquanto fumava. Em outra área do Novo Mundo, território do Barba Branca. Ele recebeu a notícia sobre Kaido indo para a guerra. Você quer ir para a guerra com a marinha? Gurararara. O mar ficará animado depois de tantos anos.
Barba Branca estava sorrindo. Ele estava muito feliz. Finalmente, depois que outra base da marinha foi destruída no Novo Mundo, Sengoku ficou furioso. As coisas não podem continuar assim. Piratas feras, esses bastardos. Seu rosto estava cheio de fúria. Sengoku não achava que Kaido iria tão longe. Ele planejava eliminar completamente o fuzileiro naval do Novo Mundo. Se ele tivesse sucesso, isso não seria semelhante à impotência da marinha diante dos piratas? Depois que isso acontecer, que prestígio a marinha teria no mar? Pode-se dizer que se Kaido realmente pressionou até chegar ao quartel-general, mesmo que o derrotassem, seria considerado uma derrota. Eles devem deter Kaido no Novo Mundo. Vamos, chame Kuzan, Borsalino e Sakazuki para a sala de conferências. Sengoku saiu do escritório e foi direto para a sala de conferências. Esta é uma reunião de emergência. Após a reunião, Sengoku terá que emitir algumas ordens. Todos os fuzileiros navais participarão da guerra que se aproxima. Quando a marinha entrar em ação, a guerra começará. Nas salas de treinamento do quartel-general da marinha, Roger estava dentro de uma das salas enquanto segurava uma espada de madeira comum. Seus olhos eram afiados. De repente, ele sacudiu a espada e o ar se moveu violentamente. Uau, uau, uau. Uma série de flashes apareceu. Mais de 10 sombras pareciam estar integradas em um ataque. O primeiro foi lento, depois o segundo alcançou, seguido pelo terceiro e assim por diante. Um total de 13 energias de espada perfeitamente combinadas. Estrondo. O ataque atingiu o alvo e emitiu um som alto, e então o alvo foi dividido em dois. Finalmente pronto. Roger respirou fundo e então expôs um sorriso. A 13 compressão foi finalmente concluída. Agora a força de Roger aumentou mais uma vez e já era a hora da guerra contra Kaido. E quando Roger estava prestes a largar a espada de treino e sair da sala, o secretário de Roger entrou correndo na sala com a testa cheia de suor e a expressão urgente no rosto enquanto dizia a Roger: Vice-almirante Roger, a frota o almirante emitiu uma ordem, você deveria ir agora. Eu sei. Roger assentiu e saiu da sala de prática. Já se passou mais de uma semana desde que Roger retornou à sede. Durante esse tempo, ele se concentrou apenas em dominar a 13ª compressão enquanto o mundo estava em crise. Sob o comando de Kaido, muitas bases do Novo Mundo foram destruídas em sua tentativa de fazer a marinha desaparecer do Novo Mundo. Não faz muito tempo, Sengoku já emitiu uma ordem. Todas as forças têm que participar nesta guerra. Eles irão para a base do G6 para preparação. Em outro mundo, Sengoku foi até a base do G6 para impedir que Kaido destruísse mais bases. Naquela época, Roger estava prestes a dominar a 13ª compressão, então ele deixou de lado as ordens de Sengoku temporariamente e continuou sua prática até dominá-la. A sede estava quase vazia. Todos os fuzileiros navais foram trazidos para a base do G6 para lutar contra Kaido. Embora esta fosse principalmente uma batalha defensiva, contra Kaido eles não poderiam fazer muito. Roger foi considerado como tendo uma eficácia de combate muito alta, pois derrotou Jack em um dos 3 desastres. Naturalmente, era impossível para ele não ir para o G6. As únicas pessoas que ainda estavam na sede são Decrane e Z, enquanto 2 outros vice-almirantes ficarão aqui. Ter 2 vice-almirantes seria suficiente para lidar com qualquer ataque da família Don Quixote. As pessoas deste mundo não são tão astutas quanto as do mundo de Naruto, aqui provavelmente não há ninguém que peça ajuda aos outros 3 imperadores. É por isso que Sengoku decidiu precisamente despachar a maioria das forças para o G6 para lutar contra as feras piratas. Roger chegou ao porto. Arara, você finalmente veio, Roger. Aokiji estava no porto, disse ele depois de ver Roger. Kizaru e Akainu já haviam partido para o G6. Aokiji foi o último a sair. Refinalizou as questões defensivas finais antes de partir e parece que acabaram de finalizar. Capítulo 153. Layout do acampamento. Estou com medo, não posso ir? Roger sorriu para Aokiji e embarcou no navio de guerra. A relação entre Roger e Aokiji era muito boa. Aokiji esteve sob o comando de Garp no passado. Ele respeita muito Garp e o primeiro almirante que Roger viu quando veio a este mundo foi Aokiji. Mas a posição de Roger não era alta o suficiente para falar com Aokiji, a menos que ele estivesse com Garp. Ele não teria a chance de falar com ele. Se você está com medo, então não há ninguém que não esteja. Aokiji sorriu impotente para Roger e então pulou no navio de guerra. Aokiji chega ao lado de Roger e o lembra seriamente. Mas desta vez você tem que ter cuidado. Mesmo que Kaido esteja atacando toda a marinha, seus piratas deveriam estar atrás de você. Roger é forte, mas ainda não alcançou o poder de um almirante e também não tem uma habilidade de Akuma no Mi. Roger ouviu Aokiji, então sorriu para ele e disse: Eu também não sou um alvo fácil, já vamos? Bem, já era hora. Aokiji acenou com a cabeça para Roger e disse: Depois da luta, deveríamos ir a algum restaurante famoso e fazer uma boa refeição, quer ir? Ao ouvi-lo, Roger sentiu como se estivesse dizendo que eles deveriam sobreviver. Eu tenho que ir. Roger sorriu para ele e foram juntos para a cabana. Novo Mundo, base G6. As feras piratas sob o comando de Kaido destruíram inúmeras bases e desferiram um grande golpe na marinha. Embora as bases tenham sido evacuadas, reconstruí-las consumirá energia. Agora mesmo chega a notícia de que a base do G10 foi destruída. As feras piratas foram divididas em 4 grupos. Kaido não fez isso sozinho, mas deixou o trabalho para os 3 desastres. As bases que sobraram foram G9, G8 e G7 antes de chegarem ao G6. Essas bases foram evacuadas antecipadamente para que ninguém morresse. Pode-se dizer que a maior parte das forças da marinha está reunida na base do G6. A base do G6 ficava em uma ilha de tamanho médio, é bem maior se comparada às outras bases. Este era o melhor lugar para uma guerra total. Após os cálculos, a marinha terminaria o layout do acampamento antes que as feras piratas chegassem.
Como esta não era a guerra original da história, seria difícil convencer os Shichibukai a participar, e mesmo que eles concordassem, levaria muito tempo para eles virem aqui. Então esta guerra seria entre as forças da Marinha Pura contra os Piratas das Feras. Sengoku ficou na praça da base do G6 enquanto dava seus comandos, reportando-se ao almirante da frota. As feras piratas estão prestes a chegar ao G6 e começaram a reunir suas forças. Ok. Sengoku acenou com a cabeça. Os piratas feras não eram estúpidos. Eles sabiam que os fuzileiros navais se reuniram no G6. Então eles estavam reunindo suas forças ou então perderiam a guerra. Pode-se dizer que ambos os lados estão se preparando para esta luta. A base do G6 é a maior além das já destruídas. Mas infelizmente não é comparável ao Marineford. Sengoku olhou para a base do G6. Sob esse arranjo, um poderoso foi construído. Seus olhos brilhavam enquanto ele balançava um pouco a cabeça. O quartel-general era o melhor lugar para lutar porque tinha inúmeros canhões e paredes mais resistentes, etc. É muito melhor que o G6. Se eles estivessem lutando em Marineford, suas chances aumentariam em 30%. Infelizmente, nesta guerra, os fuzileiros navais não conseguiram cumprir seu mandato. Eles foram forçados a se mover antes que todas as bases fossem destruídas. Eles não conseguiram nem mesmo chamar os Shichibukai. No caso dos Ases, eram eles que preparavam tudo antes da guerra. Quase tudo estava em suas mãos naquela época. Por isso suas chances de vitória eram muito maiores do que agora. Comunicando, o almirante Aokiji e o vice-almirante Roja chegaram. Bom, Sengoku ouviu essa frase e suspirou de alívio. Aokiji com certeza chegaria, mas Roja ignorou sua ordem. Ele estava preocupado que Roja não viesse. Mesmo que Roja não fosse tão forte quanto um almirante, seus poderes seriam de grande ajuda, sendo ele quem iniciou a guerra. Sua presença seria suficiente para afetar a direção da guerra. Ao lado de Sengoku, Kizaru e Akainu também estavam ajudando na implantação. Quando souberam que Aokiji e Roja haviam chegado, suas expressões mudaram. Kizaru não reclamou de Roja, ele era a pessoa mais tranquila dessa guerra. Quanto a Akainu, ele não tinha opinião sobre isso, ele era um adorador da justiça. E a Marinha deve sempre fazer cumprir a justiça e o que Roja fez não foi errado e, de qualquer forma, é tarde demais para dizer qualquer coisa agora. Para perder tempo assim. Seus rostos não pareciam bons quando ele bufou e continuou com o que estava fazendo desde o início. Como principal poder destas forças, ele nunca se concentrou em Roja, ele o ignorou e começou a se preparar para lidar com a guerra que estava por vir. Capítulo 154. Entrada dos vice-almirantes. Maria Joyce. Kaido, aquele cara problemático. O acordo do Sengoku está indo bem aí? Quais são as hipóteses? Esta guerra deve ser vencida a qualquer custo. O Cinco Velho estava preocupado com as coisas que aconteciam no Novo Mundo. Kaido sempre foi um personagem problemático. Ele era mais problemático que Barba Branca ou Shanks. Se pudermos chamar os Shichibukai, as chances vão melhorar muito. O sistema Shichibukai acabou de ser estabelecido. Mesmo se chamássemos eles, a maioria deles não viria e os poucos que viriam levariam muito tempo para chegar lá. O Cinco Velho continuou falando sobre a guerra. Desta vez, embora não tenham enviado o PC para apoiar a Marinha, eles secretamente fizeram muitas coisas, como controlar a opinião pública e exercer pressão sobre as forças principais para que não interviessem na guerra que se aproximava. Até enviaram um grande número de navios para ajudar a Marinha a se mover e assim por diante. Depois de destruir o G9, o G8 e o G7, eles começam a concentrar suas forças no G6. Neste momento, a maioria dos fuzileiros navais portava suas armas de fogo, bunkers e outras coisas. Aqueles abaixo do posto de oficial estavam reunidos no porto. Quanto a esses oficiais, estavam comendo e descansando para estarem preparados sempre que o inimigo chegasse. Os piratas feras destruíram o G7 e depois perderam todas as notícias sobre eles. Navios foram enviados para monitorar o movimento dos piratas de peito, mas foram descobertos diretamente por eles e exterminados. Se eles não conseguem compreender a sua posição específica, então ninguém mais consegue, então todos se concentram no G6. Em qualquer caso, este é claramente o verdadeiro campo de batalha. Eles só precisam ficar aqui e esperar por eles. Como isso não era esperado, não houve nenhuma transmissão ao vivo preparada para esta guerra. Mas mesmo assim, muitas forças utilizavam os seus próprios recursos para espionar o G6. Se Kaido atacasse diretamente a sede, suas chances seriam quase zero. No entanto, Kaido estava destruindo todas as bases da Marinha no Novo Mundo, o que resultou na ida da Marinha para o Novo Mundo inteiramente para a guerra. Ninguém poderia adivinhar o resultado desta guerra. As pessoas normais neste mundo, embora não sejam tão capazes, oram para que a justiça prevaleça. Se a Marinha não conseguir derrotar Kaido, o mundo será mergulhado no caos. Neste momento na base G6, mais de 40.000 elites da Marinha estavam reunidas e esperando. Nem todos conseguem manter a calma, a maioria dos fuzileiros navais estavam nervosos, afinal eles estavam enfrentando um dos Yonkou, a besta Kaido. Olha, os policiais estão fora. Nesse clima tenso, alguém gritou, o que fez com que muitas pessoas se virassem e olhassem para eles. O que eles viram foram os oficiais saindo com uma aura assassina ao seu redor. Esses eram a espinha dorsal dos fuzileiros navais. Sua aparência e sua aura imponente diluíam a tensão no campo. Muitos fuzileiros navais olhavam para seu chefe. Esse é o vice-almirante Momonga, assim como o vice-almirante Yamakaji. Todos os vice-almirantes estavam presentes. Quem viu seu chefe não pôde deixar de chamá-lo com respeito. Entre eles, a figura de Roja apareceu, mas desta vez muitos olhos pousaram em seu corpo. É o vice-almirante Roja. Com certeza ele está aqui também. Isso é realmente ótimo.
Poucos fuzileiros navais viram Roja lutando, eles não puderam deixar de ficar boquiabertos, especialmente aqueles que saíram com ele da última vez. A maioria dos fuzileiros navais, mesmo que não tenham visto Roja, ouviram falar dele, especialmente depois de ter derrotado Jack e iniciado toda a guerra. Seu nome disparou. Esse é Roja, aquele conhecido como Espada Fantasma Roja? Sua aparência é muito comum, mas ele deveria ser forte. Não vendo a força de Roja antes, alguns fuzileiros navais olharam para Roja com admiração, e algum outro tom era diferente. É claro que o vice-almirante Roja é considerado o mais forte entre suas fileiras. Capitão, o capitão-comandante não parecia estar aqui, mas não vou mentir sobre isso. À medida que a discussão ficava mais alta, muitos fuzileiros navais não falavam sobre a força de Roja, mas também sobre sua identidade, falando sobre Garp e assim por diante. Enquanto discutiam, a atmosfera tensa desapareceu completamente. Todos os vice-almirantes, incluindo Roja, se moveram enquanto olhavam para os fuzileiros navais e pararam na frente deles na praça. Seus corpos estavam em pé e suas capas tremulavam ao vento. Embora Roja fosse o vice-almirante mais jovem, era ele quem liderava todos os outros. Nós seguimos você inconscientemente, Roja. Momonga com a espada na cintura olhou para Roja e disse: se Roja acabou de derrotar Doflamingo, então não é nada. Mas ele também derrotou Jack em um dos 3 desastres que provou seu poder que está acima de todos os outros vice-almirantes. Roja tenha cuidado mais tarde e não vá longe demais. Roja estava ao lado de Yamakagi, que fumava um charuto. Suas palavras são as mesmas que Aokiji disse, porque Roja foi quem iniciou esta guerra. Os piratas da besta provavelmente o atacariam. Roja ficou no acampamento, ele pode apenas defender e não atacar. Se ele sair correndo, a segurança do kimono não será garantida. É até possível que Kaido vá até ele pessoalmente. Obrigado pelo seu lembrete. Roja sorriu para Yamakagi. Com seus amigos, Roja sempre foi amigável. Yamakagi era um discípulo de Z. Ele também recebia muitos favores de Garp. Então ele sempre cuidaria de Roja, mas agora Roja era mais poderoso que ele. Ele ainda estava preocupado que os piratas bestas atacassem Roja. Se Roja encontrasse algum perigo na guerra, ele faria o possível para apoiá-lo. Yamakagi pensou em seu coração. Capítulo 155. A guerra estourou. Após a entrada do vice-almirante, Aokiji, Kizaru e Akainu saíram. Inúmeros fuzileiros navais olharam para eles com admiração. Como esta guerra não estava em seu quartel-general, a força mais poderosa não estava atrás, mas em vez disso, os 3 almirantes estavam na frente. Depois disso vieram os vice-almirantes e então você pode encontrar outros oficiais e soldados. Depois que os 3 entraram, a formação foi concluída. Finalmente, Sengoku sai. Ele não foi para a linha de frente, mas ficou no lugar mais alto enquanto olhava para o mar. Com os 3 almirantes presentes, o caos e as discussões entre os fuzileiros navais cessaram gradualmente. A atmosfera pareceu congelar e mais uma vez o nervosismo varreu o campo de batalha. Longe, no mar sem limites, não havia vestígios dos piratas feras. O tempo passou gradualmente. 10 minutos. 20. Meia hora. A atmosfera ficou cada vez mais tensa, e os soldados começaram a suar. Havia muitos que questionavam se eles viriam ou não em seus corações. Até agora a sombra do navio dos piratas bestas não apareceu. Kaido realmente virá? Eles não sabiam a localização dos piratas bestas. Por outro lado, Kaido deveria saber que eles estavam se preparando no G6 para a guerra. Se ele contornasse o G6 e seguisse diretamente em direção ao G5, então continuaria, eles não estão pendurados aqui. Tal pensamento gradualmente passou pela mente de muitos fuzileiros navais. No entanto, os almirantes e até mesmo os vice-almirantes tinham olhares calmos em seus rostos. Suas expressões não pareciam mudar. Não relaxe. Vendo que muitos fuzileiros navais começaram a relaxar, Sengoku, que estava no lugar mais alto, gritou com eles e os acordou. Mais uma vez os fuzileiros navais seguraram suas armas nos braços. E quase no momento em que a voz de Sengoku desapareceu, uma massa escura de sombras apareceu no mar que ligava o mar ao céu. Foi surpreendente um grande número de navios. Os piratas da besta chegaram. Apesar de evitar a base G6 causará mais danos à marinha, mas será que Kaido pode evitá-los? Sem dúvida, a resposta é não. Mesmo sabendo que a marinha organizou um enorme exército na base do G6, Kaido ainda virá aqui, porque ele é um dos Yonkou. Mesmo que fosse o quartel-general, Kaido nunca terá ideia de recuar, e até atacou o quartel-general sozinho mais de uma vez. Pode-se mencionar uma base do G6? Eles estão vindo. No momento em que os navios de Kaido apareceram, os olhos de Aokiji, Kizaru etc. brilharam de repente enquanto eles estavam na frente do acampamento. Com certeza Kaido não terá medo mesmo que todos os fuzileiros navais se unam, dignos de seu título de imperador. Roja olhou para a frota à distância e respirou fundo. Se ele trocasse de lugar com Kaido, ele também não desistiria. Isso não foi loucura ou loucura. Isso é o que você pode chamar de nunca recuar diante de qualquer perigo ou inimigo. Afinal, este mundo não é um mundo de planejamento estratégico ou coisas assim. É um mundo de poder. Não há sentido em estratégias. Se você quiser subir ao topo do mundo, você precisa de poder absoluto. Kaido não recuará e a marinha não tolerará mais. Embora existam muitas pessoas mais dentro da marinha, ela ainda representa a justiça neste mundo. Existe o pilar de inúmeras pessoas que anseiam pela paz. Se a marinha for derrotada, o mundo ficará em tumulto. Tudo mergulhará na escuridão sem qualquer raio de luz. A pressão vinda dos piratas feras se aproximava gradualmente. Se não fosse pelo almirante na frente, assim como pelos vice-almirantes, então a maioria dos fuzileiros navais comuns fugiriam desta guerra. O ar estava ficando cada vez mais pesado. Todos, preparem suas armas. Sengoku olhou para as feras piratas no mar.
Ele viu algum medo nos rostos dos fuzileiros navais, então falou: "Não pense em recuar, não pense que existem outras bases da marinha atrás de nós. Agora, inúmeras pessoas estão atrás de nós, querendo paz. Nós somos os justos, representamos a justiça, podemos recuar. Nunca permitiremos que eles avancem mais." Ao ouvir sua palavra, muitos fuzileiros navais se viraram para olhar para ele, vendo e ouvindo suas palavras resolutas. Um por um eles recuperaram a confiança. Seu sangue acendeu enquanto seguravam suas armas com força. Se recuarem, apenas provarão que o mal pode superar a justiça e que substituirá a justiça. Os fuzileiros navais representam a justiça. Eles são a força da justiça. Eles não estavam dispostos a ver tal futuro. Então agora até a pessoa mais fraca estava de pé diante dos piratas bestas. E diante de todos os vice-almirantes, as costas de Roja e dos almirantes pareciam picos imponentes. O ímpeto de inúmeras pessoas juntas colidiu com o ímpeto vindo dos piratas bestas que produzem o mesmo efeito da colisão de Alshoku com Shanks e Barba Branca. O mundo ficou em silêncio. E finalmente a frota dos piratas feras se aproximou cada vez mais e entrou no alcance dos canhões dos fuzileiros navais. Uma espada subiu no céu. A espada era como uma pedra caindo em um lago calmo. Comece a atirar. Destrua seus navios. Com aquelas pessoas gritando, vários rugidos soaram quando a fumaça começou a subir. O som dos canhões finalmente iniciou a guerra. Piratas da Marinha vs Besta. A guerra começará. Capítulo 156. A força do almirante. O alcance da artilharia pesada é maior que o da artilharia leve. Em geral, seria difícil equipar tal arma em um navio. Basicamente, não há uma única em toda a frota dos piratas feras. Além disso, o poder da artilharia pesada é muito maior do que o da artilharia leve. Por exemplo, se alguém quiser se defender dela usando sua espada, ele não sobreviverá se não usar o aqui para fazê-lo. Estrondo, estrondo, estrondo. Sob o fogo pesado, os piratas bestas começaram a agitar suas armas para defender as balas de canhão que caíam enquanto o navio continuava avançando. Rapidamente, os navios dos piratas entraram no alcance da artilharia leve. Abrir fogo. Por outro lado, os fuzileiros navais usaram a artilharia leve de seus navios, enquanto sua moral subia alto. Neste momento, os piratas bestas começaram a bombardear. Eles entraram a uma distância suficiente para atacar. Estrondo, estrondo, estrondo. Ambos os lados ainda não entraram em confronto, mas as baixas começaram a aparecer de ambos os lados. Sengoku ficou no ponto mais alto enquanto olhava friamente para o campo. A guerra de aniquilação começará. Esta guerra não é do tipo usual. Nesta guerra não houve necessidade de prisão. Todos os piratas serão executados no local. Kaido pode ser difícil de matar, mas seus homens não são. Se todos os piratas bestas caírem, mesmo que Kaido seja difícil de lidar, ele não estabelecerá seu poder como um dos Yonkou facilmente. A ameaça será reduzida assim. Essa distância é suficiente. Parado na frente do acampamento, um dos 3 almirantes Kuzan ou Aokiji viu que o navio dos piratas feras estava perto o suficiente para uma luta. Seus olhos mudaram quando sua figura brilhou. Uau! Aokiji pulou diretamente e caiu no mar com uma mão empurrando para baixo. Era do gelo. Cachá. Quase o momento da palma da mão de Aokiji como ponto de partida, o mar de repente se transformou em gelo em um instante. De repente ondas frias se espalharam em todas as direções, a água sob o navio dos piratas feras se transformou em gelo. O navio não consegue mais avançar. Os almirantes agiram. O movimento de Aokiji surpreendeu todos os fuzileiros navais. Muitos ficaram entusiasmados. Na frente de Aokiji, Kaido que estava no convés do navio dos piratas feras, sua figura era enorme enquanto ele ficava ali observando calmamente o mar gelado e Aokiji. Aokiji, almirantes simples não eram aos olhos de Kaido. Ele lutou contra Aokiji mais de uma vez, e toda vez que atacava o fuzileiro naval sozinho, quase sempre Aokiji bloqueava seu caminho. Vorororo, pequenos, junto comigo, destruam os fuzileiros navais. Vendo o navio parar completamente de se mover, os olhos de Kaido estavam cheios de intenção assassina e com um rugido, seus piratas pularam no gelo. Cachá, cachá. Com Kaido saltando, o gelo sob seus pés rachou e essas rachaduras se espalharam em todas as direções. Se não fosse o mar que estava congelado, o gelo já teria se quebrado há muito tempo. Com Kaido saindo de seu navio, o grupo de piratas pulou também, com intenções assassinas enchendo o ar. Se o ímpeto dos fuzileiros navais estiver calmo, então o ímpeto dos piratas feras foi tão louco quanto poderia ser. Quando Jack foi derrubado no mar e mais tarde foi salvo, agora seus olhos estavam vermelhos enquanto ele seguia atrás de Kaido e com um rugido surdo, ele gritou: "Mate todos os fuzileiros navais! Mate todos!" Estrondo, estrondo, estrondo. Muitos piratas caminharam em direção aos fuzileiros navais como um terremoto, enquanto Kaido parecia um gigante conduzindo todos aqueles piratas em direção à base do G6. Lança de gelo. Aokiji com o rosto frio acenou com a mão. De repente, numerosas lanças apareceram no ar e caíram em direção aos piratas bestas. No entanto, com Kaido na liderança juntamente com os 3 desastres, aquelas lanças de gelo antes de caírem foram esmagadas. Que coisa horrível, piratas bestas! Kizaru ficou na frente do acampamento observando Aokiji tentar bloqueá-los, mas não conseguiu. Ele arregalou ligeiramente os olhos expondo uma expressão miserável, e então sua figura de repente se transformou em luz. O objetivo desta guerra é aniquilar as feras piratas, mesmo que seja impossível matar Kaido, mas as feras piratas devem desaparecer, então Kizaru se moveu diretamente. Uau! A figura de Kizaru brilhou e disparou para o céu. Seu corpo emitia uma luz dourada deslumbrante como um sol dourado. Sua mão estava em seu peito enquanto ele cruzava os braços na frente dele. Então ele lentamente olhou para as feras piratas abaixo. Yasakani no Magatama. Uau! Uau! Uau!
Densas partículas de luz dourada como chuva caíram do céu. Essas partículas de luz dourada explodiram após o pouso, e seu dano foi maior até mesmo do que o da artilharia pesada. Diante desse ataque, Kaido olhou para o céu, recebeu os ataques com seu corpo sem sofrer nada. Logo sob seus pés, o gelo quebrou novamente quando ele pulou alto no céu, correu em direção a Kizaru e deu um soco feroz. Muito brilhante. Sair. Ei. Kizaru cruzou a mão no peito para bloquear o ataque, mas este foi um soco de Kaido. O poder deste soco explodiu diretamente do céu. Estrondo. O corpo de Kizaru foi esmagado no gelo, o gelo explodiu, mas Kizaru não ficou ferido. Com um flash ele caiu ao lado de Aokiji. Piratas bestas. O último não pulou como o outro. Akainu estava olhando de longe. Finalmente um calor terrível foi sentido quando seu braço de repente se transformou em magma. Uma gota de magma caiu no chão e o chão derreteu. Mate todos os piratas. Com um rugido, Akainu apontou ambos os punhos para o ar e o magma explodiu. Ryuzei Kazan. Estrondo. Os punhos de Akainu se transformaram em enormes punhos de magma e dispararam para o céu. Com uma temperatura terrível, os punhos de magma caíram do céu em direção às feras piratas. Neste ponto, todos os 3 almirantes fizeram seus movimentos. Seu poder chocou os fuzileiros navais. Esta é a força dos almirantes. Quão poderoso! Quer fossem piratas da marinha, essa demonstração de poder fazia sua mente vibrar. Capítulo 157. Roja está fazendo um movimento. O magma caiu como meteoros, quebrou o gelo abaixo, e embora tenha sido bloqueado pelo gelo, ainda o derreteu um pouco. E assim que o gelo derreteu, a água começou a fluir. E claro, isso não era um bom sinal para os usuários de Akuma no Mi. Vá, chegue rapidamente à ilha. Siga Kaido-sama. Os piratas bestas rugiram um após o outro enquanto avançavam loucamente. O poder de Kaido era quase invencível. Mesmo um almirante acharia difícil resistir ao seu poder, sem falar que os 3 desastres também estão presentes. Então será muito difícil bloquear o caminho deles. Estrondo. 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 Os ataques de Kizaru e Akainu se entrelaçaram e rugiram como um trovão. Com os piratas feras se aproximando, os oficiais em frente à base seguraram firmemente suas armas. A pessoa na frente era Roja. Este cenário foi simulado muitas vezes na mente de Roja, mas ver a coisa real foi chocante. As habilidades dos 3 almirantes eram realmente incríveis. Cada um deles tinha a capacidade de destruir a ilha. Talvez eles não consigam impedir Kaido, mas seu potencial é realmente outra coisa. Jack ainda está aqui. Ele realmente não morreu. Os olhos de Roja mudaram dos 3 almirantes e caíram sobre os piratas bestas que chegavam, e exatamente sobre Jack e o Seco. Jack não ter morrido não surpreendeu Roja. Ele já esperava por isso. Esta distância deve servir. Olhando para as feras piratas chegando, um toque de excitação apareceu no rosto de Roja quando ele puxou seu Iru. Esta espada Saijou Vazamono era realmente atraente. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Roja abaixou a espada e a soltou, e abaixo dele, uma água semelhante a uma onda se formou quando a espada caiu e foi engolida por ela. Depois disso, aos olhos de incontáveis fuzileiros navais chocados, ondulações apareceram gradualmente atrás dele. Lâminas enormes emergiram do chão e de repente se quebraram em pétalas de cereja. Está aqui. Esta é uma das habilidades da espada fantasma. Alguns fuzileiros navais que tinham visto isso antes tiveram seus olhos brilhando enquanto olhavam para Roja. E quem não viu essa cena antes não pôde deixar de exclamar em voz alta. Qual é essa habilidade? Uau, é tão lindo! Cereja? Alguns fuzileiros navais olharam maravilhados para as pétalas de cereja no céu e outros ficaram desconfiados porque não sabiam o que eram aquelas pétalas. No campo de batalha, os piratas olhavam diretamente para o céu cheio de pétalas de cereja. O que diabos é isso? Cuidado com isso, deve ser alguma habilidade estranha. Na besta pirata, poucos sabiam da habilidade de Roja e quando viram as pétalas, não tinham certeza do que era, mas ainda estavam vigilantes. Mas a vigilância deles foi em vão. Uau, uau, uau! Quando as pétalas caem na multidão, em um segundo, gritos soaram e sangue foi derramado. Os gritos soaram um após o outro. Sangue pingava no campo de batalha. As pétalas eram lindas, mas também assustadoras e muito poderosas, o que fazia a maioria dos piratas revelar uma expressão de horror. Isso é, o que é esse poder aterrorizante? O que é essa habilidade aterrorizante? Espada fantasma. Roja. Os piratas feras caíam um após o outro sob os ataques das pétalas, e as pessoas que podiam defender eram muito poucas. Quer fossem os que estavam sob ataque ou aqueles que olhavam tudo que se via em seus rostos, era horror, pois o céu estava cheio de pétalas de cerejeira. Que cena chocante! Não apenas os piratas ficaram chocados. Todos aqueles oficiais da marinha mostraram seu choque em seus rostos. Kizaru estava lutando contra Kaido enquanto olhava para o que estava acontecendo do outro lado e então disse, que habilidade estranha, ele é realmente um monstro, sobrinho do senhor. Essa é a habilidade que ele usou para derrotar Doflamingo? Depois de dar uma olhada, Akainu não teve tempo de olhar novamente enquanto socava violentamente Kaido, ao mesmo tempo em que Kaido socava. Estrondo. Os 2 punhos se chocam, e Akainu estava do lado perdedor, obviamente, um contra um ele não era muito de Kaido no máximo conseguia segurá-lo. Roja ignorou a luta de Kaido e Akainu enquanto ficava na frente da praça manipulando suas pétalas para continuar atacando os piratas. Roja será com certeza um almirante no futuro, ele era a estrela em ascensão do quartel-general e suas ações trouxeram um choque comparável ao dos 3 almirantes. O sangue de Roja fervia enquanto suas mãos se espalhavam para cima. Após suas ações, as pétalas no céu se espalharam em 2 partes, e cada uma formou uma mão que se ergueu no céu. Não é bom.
Escapar. Alguns piratas viram essa cena e horrorizados começaram a fugir para os dois lados. Infelizmente sua velocidade não era comparável à velocidade das pétalas. Derrubar. Com o backhand de Roja caindo, as duas mãos gigantes no céu como dragões desceram do céu. Com as pétalas abaixadas, desde que esses piratas não usassem o Busushoku, eles só poderiam morrer com o sangue espirrando por toda parte. E mesmo que usassem o Busushoku, poucos conseguiriam se defender contra as pétalas. Capítulo 158. Guerra. Os movimentos dos almirantes foram suficientes para afetar todo o campo de batalha, então eles foram diretamente bloqueados pelos 3 desastres. E seguindo-os, o poder de Roja teve o mesmo efeito no campo de batalha. Se eles não o impedirem, a maioria dos piratas morrerá. Deixe-me pará-lo. Jack estava em sua forma semi-humana, seus olhos estavam vermelhos e olhava para Roja com uma louca intenção de matar. Ei, Jack, o que você está fazendo? Ao lado de Jack, outro desastre lutava com Aokiji. Eu devo matar aquele cara. Jack rugiu e correu diretamente para Roja. Ele não considerou se poderia matar Roja ou não. Antes, ser derrotado por Roja era muito vergonhoso para ele, e essa luta era principalmente no ar. Ele não era tão flexível quanto Roja, mas agora a luta está no gelo. Se ele estiver na terra, ele não será medo de ninguém. Como pode haver uma seca no mar? Somente na terra ele poderia realmente ser a verdadeira seca. Ele está vindo. Besta pirata 3 desastres. Jack a seca com uma recompensa de 800 milhões de frutas. Os fuzileiros navais olharam para Jack empurrando as pessoas para longe e ficaram com um pouco de medo. Ele acha que sou tão fácil de matar? Roja viu Jack correndo e sem hesitação sorriu. Ele ofegou e de repente uma espada se formou a partir das pétalas. Jack já estava na frente de Roja. Com a velocidade de Roja, ele poderia facilmente evitar Jack, mas se fizesse isso, os fuzileiros navais atrás dele seriam massacrados por Jack. Mais importante ainda, Roja recuará? Absolutamente não. Venha então, eu derrotei você da última vez e farei o mesmo agora. Roja segurou a espada na mão e olhou para Jack e de repente a espada caiu. Jetsuga Tenshou. Uma energia de espada em forma de lua crescente voou em direção a Jack. Este ataque foi muito mais forte do que quando ele lutou com Jack. Jack olhou para o ataque vindo em sua direção e acenou com a arma para recebê-lo. Estrondo. A energia da espada enorme, como se carregasse dezenas de milhares de libras, caiu sobre Jack. O gelo sob suas pernas se abriu. Ele usou o Busushoku para tentar resistir à pressão, mas ainda não conseguiu. Faíscas continuaram voando desde a colisão até que ele foi esmagado no gelo. Depois que o Jetsuga Tensho desapareceu, não havia mais nenhum vestígio de Jack, havia apenas um buraco em forma humana no gelo. Gole. Alguém dos vice-almirantes engoliu a saliva. Esta cena pode não parecer tão chocante quanto liberar milhares de pétalas para matar os piratas, mas os vice-almirantes compreenderam profundamente o horror de tal ataque. Com o ataque de Roja, até mesmo um dos 3 desastres dos piratas bestas foi esmagado no gelo? Sua esgrima é realmente incrível. Momonga, que lutou contra Roja antes, estava claro em seu coração. Se ele estivesse na posição de Jack, ele não seria esmagado no gelo, ele estaria morto. Isso mesmo. O ataque de Roja foi realmente assustador. O terrível é que são 3 vezes mais ataques normais. Mesmo sem atingir o nível de grande mestre, apenas alcançando a 15ª compressão, ele teria forças para competir com eles. Cachá. Assim que os vice-almirantes ficaram chocados com o poder de Roja, um som de caixa-caixa foi ouvido sob o gelo. Então a superfície do gelo explodiu e Jack saiu. Ele pulou e caiu na praça. Esse cara está mais forte do que antes? De repente a mente de Jack ficou incerta, mas sua mente tinha alguns problemas, ele não pensava mais nisso. Ele olhou para Roja novamente e rugiu. Roja viu isso e não teve medo dele, ele acenou com a espada para ele. Os vice-almirantes não vieram ajudar Roja, eles sabiam que Roja poderia vencer Jack, afinal, ele o derrotou uma vez. Kaido assumiu a liderança, mesmo que Aokiji, Akainu e Karu quisessem detê-lo, eles só poderiam arrastá-lo por algum tempo. Kaido era como uma fera invencível, avançava loucamente. Atrás dele, os outros 2 desastres seguiram atrás, assim como um grupo de piratas. A guerra estava agora no seu momento mais intenso. Ele está prestes a chegar? Sengoku, que estava observando o campo de batalha, disse. Se sim, então também farei um movimento. A figura de Sengoku começou a crescer e depois se transformou em uma estátua de Buda, então ele veio do céu diretamente em direção a Kaido. Esta era a fruta do diabo de Sengoku. Este é o fruto humano-humano, modelo de Buda. Pegue isso. Sengoku gritou uma palma que desceu com um impacto terrível em direção a Kaido, e a terra de repente começou a rachar antes mesmo que a palma tocasse o chão. Os piratas feras viram Sengoku descer e um toque de loucura os dominou quando começaram a gritar, enquanto a marinha avançava junto depois que Sengoku fez seu movimento. Finalmente a guerra começou oficialmente. Capítulo 159. Lutando novamente, Jack o Seco. A base do G6 se transformou completamente em um campo de batalha. A luta mais chamativa foi a de Sengoku e Kaido. Enquanto os dois lutam, Aokiji apoia ao lado. Pelo poder revelado por Kaido, quem o viu pela primeira vez ficou completamente chocado. Foi necessário que Sengoku e Aokiji cooperassem juntos para que pudessem suprimir Kaido. Os 2 desastres estavam lutando contra Kizaru e Akainu. A luta foi praticamente igual, o resultado não será visto tão cedo. Porém, Akainu e Kizaru não estavam apenas lutando contra os 2 desastres, eles também estavam atacando os piratas.
Além dessas 3 lutas, houve outra luta não inferior a essas. Essa é a luta entre Roja e Jack. Enquanto os dois lutavam, o gelo continuava quebrando, incontáveis fuzileiros navais não se atreveram a entrar no alcance de sua luta. Antes de pensarem em ajudar Roja, eles precisavam deter aqueles piratas, e só podiam fazer isso porque quase não tinham qualificação para intervir nesse tipo de luta. Jack correu em direção a Roja. Ele não estava ferido, sua pele estava muito dura, mas ele também não conseguiu acertar Roja. Todos os vice-almirantes estavam cientes disso e não interferiram. Dom, dom, dom. A figura de Roja piscava constantemente enquanto ele segurava Iru com sua mão tingida de preto. O ataque das pétalas não teve sentido contra Jack, então a única maneira é derrotá-lo usando pura esgrima e Jetsuga Tensho. Roja deu tudo de si e Jack parecia cheio de sangue e feridas. Embora todas essas feridas fossem apenas arranhões na pele, foi extremamente chocante para as pessoas que conheciam Jack, o Seco. Muitos piratas feras estavam olhando para esta cena com admiração. Inacreditável! Jack-sama ficou realmente ferido? Mesmo Jack-sama não conseguiu parar seus ataques. Jack sendo suprimido era normal. Ele é do tipo defensivo, não é tão flexível quanto Roja. Mas se machucar é extremamente raro. Anteriormente, Jetsuga Tensho de Roja não foi capaz de ferir Jack, mas agora, depois de melhorar sua esgrima, Jetsuga Tensho foi capaz de cortar Jack Busushoku e seu corpo. Rugido. Jack rugiu alto, sua foice esquerda afastou a espada de Roja, enquanto sua foice direita caiu sobre Roja tentando cortá-lo ao meio. Mas o gelo sob o pé de Roja rachou quando ele usou Soru diretamente. Ele apareceu e novamente usou Soru e atacou. Uau! A energia da espada atingiu as costas de Jack. Jack instantaneamente usou o Busushoku em suas costas, mas ele ainda não conseguiu bloquear completamente o golpe de Roja e uma mancha de sangue apareceu em suas costas. Droga! Jack Graveled, suas duas armas moveram-se ferozmente em direção a Roja. Roja as bloqueou. De repente seu nariz se esticou e enquanto estava coberto Jack atacou Roja ferozmente. Roja recuou para evitar esse ataque. Bang! O enorme nariz atingiu o chão. De repente o gelo quebrou. Roja viu isso e correu novamente sem medo. Quando se trata de loucura em uma luta, Roja não perderia para Jack. Dom, dom, dom. Outra luz brilhou e o corpo de Jack teve mais alguns ferimentos. Não adianta. Seus ataques não podem me matar. Apesar do sangue jorrar de seu corpo, Jack não entrou em pânico, mas seus olhos estavam injetados enquanto olhava para Roja. As primeiras feridas que recebeu já sararam e as seguintes já pararam de sangrar. Que terrível poder de cura! Com tanto ataque, o vice-almirante Roja mal conseguiu cortar sua defesa. Este é realmente um dos 3 desastres dos piratas feras, Jack, a seca. Alguns fuzileiros navais ficaram chocados ao ver o que estava acontecendo, especialmente alguns vice-almirantes que respiraram ar frio. Se eles estivessem no lugar de Roja, não conseguiriam quebrar a defesa de Jack. Mais uma vez, Jack correu em direção a Roja. Aquele super movimento que você usou da última vez, por que você não usa de novo? Jack acenou com suas armas e queria despedaçar Roja. Último movimento. Espada do Imperador Branco? Roja olhou para Jack enquanto resistia a seus ataques. Seu rosto revelava um sorriso de escárnio, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz feroz. Uau! Roja defendeu os ataques de Jack e de repente usou Soru. Ele apareceu a dezenas de metros de distância e colocou Iru na frente dele. Esta não foi a ação que ele usou para usar Senbonzakura ou Senbonzakura Kageyoshi. Condensar. Com o murmúrio de Roja, a lâmina de Iru ficou vermelha e depois dourada. Não havia chama saindo dele e nenhum calor vindo dele. O que é isso? Os olhos de Jack estavam frios, ele olhou para isso com desdém. Mesmo quando Roja usou seu último movimento, ele teve confiança em pará-lo. Jack continuou a correr em direção a Roja. Depois que a lâmina de Iru ficou vermelha e depois dourada, Roja ficou lá em silêncio, parecendo liberar um impulso em todas as direções. Capítulo 160. Por que eu precisaria do Imperador da Espada Branca para matar você? Se Jetsuga Tensho pode ser usado junto com Senbonzakura, então as chamas também podem. As chamas podem ser usadas de dentro, não precisam sair. Olhando para Jack correndo em sua direção, Roja curvou-se ligeiramente, colocou uma das melhores posturas de força, segurou sua espada e pulou em Jack. O Golden Iru em sua mão se moveu diretamente. Jetsuga Tensho. Ainda é o mesmo Jetsuga Tensho, mas a diferença é que não é azul e branco como sempre, é vermelho. Já não era como a lua, mas sim como o sol escaldante, era tão brilhante que quem olhar pensará que o sol se pôs. Uau! No momento seguinte, aquele ataque colidiu com Jack. Alguma luz dourada atingiu Jack e o resto caiu no gelo distante. De repente, o gelo começou a derreter. Silêncio. As foices são as mãos de Jack quebradas como se fossem madeira podre. Enquanto isso, ao mesmo tempo, um fio afiado apareceu no pescoço de Jack, mas não havia sangue porque já havia evaporado devido ao golpe. Por que eu precisaria do Imperador da Espada Branca para matar você? Em vez de olhar para trás, Roja fez Iru voltar ao normal. Enquanto retornava, o vento fazia a capa de Roja tremular suavemente. Os olhos de Jack tinham um traço de descrença. Parecia que ele queria levar a mão ao pescoço, mas ainda assim falhou. Finalmente seu corpo caiu no chão, sem qualquer vestígio de sangue. A defesa de Jack é certamente tirânica, mas após a fusão entre o cremate de Roja e o Jetsuga Tensho, todos os ferimentos em seu corpo ajudaram, já que Roja os usou em seu último ataque para evaporar o sangue de Jack. Foram essas cicatrizes que derrubaram Jack. A partir dessas feridas na pele, a temperatura invadiu seu corpo e queimou seu sangue. Embora Jack fosse poderoso, ele não estava no nível de Kaido, diante de tal ataque não havia como ele resistir. Ei, pare de brincar, Jack-sama. Isto é impossível. Jack-sama, levante-se rapidamente.
você é um desastre que não será derrubado. Os piratas feras olharam para esta cena com horror, vendo Jack cair e não se mover mais, eles não conseguiram evitar o medo que invadiu seus corações. E quase no momento em que Jack caiu, todo o campo de batalha, incluindo os outros dois desastres, assim como os três almirantes, também Sengoku e disse, quase ao mesmo tempo, eles viraram a cabeça para olhar com choque enchendo seus rostos. Ele na verdade... Akainu e Kizaru estavam lutando contra os outros dois desastres, apesar de terem vantagem, mas derrotá-los completamente não será possível em tão pouco tempo. E Roja já ganhou. Esse último ataque invadiu o sangue de Jack e queimou seu sangue. Esse cara é assustador. Os outros dois desastres olharam para Roja com horror. Arara, muito bem feito. Aokiji, que estava apoiando Sengoku na supressão de Kaido Ryu. Qualquer ajuda que possa usar o Kensbun-shoku aqui já poderia dizer que quando Jack caiu ele realmente morreu. Piratas bestas, um dos três desastres, Jack a seca. Morto. A partir do momento em que Roja obteve o sistema de almas, todas as habilidades que ele obteve daí podem ser fundidas, exceto pelo grande consumo dos poderes espirituais. Não há limite. E se você tiver Reiatsu suficiente, você poderá fundir essas habilidades conforme desejar. Antes, ele fundiu Jetsuga Tensho e fundiu-o com Senbon Sakura para obter o Imperador da Espada Branca. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Depois de matar Jack, Roja olhou para longe onde Kaido e os outros estavam lutando, ele não foi até lá. Em vez disso soltou a espada novamente e usou a Bankai. No céu mais uma vez inúmeras pétalas apareceram e imediatamente avançaram em direção às feras piratas. Se não fosse Sengoku e Aokiji segurando Kaido enquanto os outros dois almirantes seguravam os dois desastres, então a marinha teria vantagem. Mas naqueles combates de baixo nível, embora Roja e os três almirantes ajudassem reduzindo seus números, os fuzileiros navais ainda achavam difícil resistir aos piratas da besta. Os piratas bestas não eram um grupo pequeno, mesmo que os piratas mais baixos ali fossem como 1000 piratas de grupos normais de piratas. Mesmo que os fuzileiros navais tenham reunido 40.000 fuzileiros navais, ainda estão muito atrás dos 100.000 piratas e dos 40.000, apenas 30.000 podem ser chamados de elite. E o estado do campo de batalha estava equilibrado. Nessas lutas de alto nível, a marinha estava em vantagem, e nas de baixo nível os piratas levavam vantagem. Então geralmente não se pode dizer qual lado sairá com a vitória. Porque mesmo que Akainu e Kizaru derrotassem esses dois desastres, a essa altura, a marinha teria sofrido algumas baixas graves. Mesmo que vencessem onde o número de vítimas fosse próximo, não seria considerado uma vitória. E agora esse equilíbrio será quebrado. Com a força de luta de Roja, só ele quebraria esse equilíbrio. Jack veio para suprimir Roja, mas falhou, então agora Roja dominará o campo de batalha. Rápido! Os piratas feras olharam para as pétalas no céu e o medo encheu seus olhos. Antes de verem aquelas pétalas e o que podem fazer. Mas mesmo que tentassem fugir, ainda não conseguiriam escapar da perseguição das pétalas. Sob o controle de Roja, o Senbon Sakura era como uma tempestade de lâminas. Algum forte dos piratas bestas tentou resistir a Roja, mas ele ainda foi facilmente derrotado. O que Roja está fazendo agora é um massacre completo. A espada fantasma Roja é imparável. O fuzileiro naval suprimido original ganhou vantagem contra os piratas quando Roja começou seu massacre. A batalha foi completamente revertida. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.